Muito boa noite, estamos iniciando o primeiro Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo. Na semana passada foi um programa especial sobre a morte do Pelé e hoje abrimos falando da morte do Roberto Dinamite. Em 15 dias, o Brasil perde dois ídolos, um mundial, no caso do Pelé, e agora o jogador mais importante da história do Vasco e um jogador de grandes histórias na seleção. Nossa tristeza, nossos pêsames a toda a família vascaína e principalmente a família do Roberto. Infelizmente, a mesma doença matou esses dois extraordinários nomes da nossa história. Mas o futebol segue, na semana que vem começa o Campeonato Paulista e nós vamos discutir muito sobre a preparação, sobre o mercado do futebol que está fervendo aqui no Brasil, especialmente o São Paulo Futebol Clube. E por causa disso, nós vamos estar com o presidente do São Paulo aqui no programa. É um rápido intervalo, Mesa Redonda no ar, hashtag Mesa Redonda. Vamos lá, hein? O Mesa está começando em 2023. Amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate, falando da morte de Roberto Dinamite, um jogador importante da história do nosso futebol, jogador de Copa do Mundo, jogador com muita história. Dá uma olhadinha. Um gigante, assim podemos definir Roberto Dinamite. Com certeza um dos maiores, se não o maior ídolo que o Vasco já teve. Títulos com a camisa cruz-maltina foram muitos. Campeão brasileiro de 74, pentacampeão carioca, dentre tantas outras conquistas. Roberto ainda detém as marcas de maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e também do Campeonato Carioca, com 279. Não é à toa que ele tem uma estátua atrás de um dos gols de São Januário. Além do Vasco, Dinamite jogou pelo Barcelona da Espanha, pela Portuguesa, pelo Campo Grande e, claro, que também pela Seleção Brasileira. Com a camisa verde e amarela, ele disputou duas Copas do Mundo, a da Argentina em 78 e da Espanha em 82. Um dos jogos mais marcantes de Roberto com a camisa do Vasco foi em 1980 no Maracanã contra o Corinthians. Na oportunidade, Dinamite estava retornando da sua rápida passagem pelo Barcelona e no primeiro jogo da volta ao Brasil, o Vascão bateu o Corinthians por 5-2. Acreditem, com 5 gols de Roberto. Por falar em gols, um dos mais bonitos que marcou foi esse contra o Botafogo no Maracanã. Um golaço que definitivamente entrou para a história do futebol brasileiro. Depois que parou de jogar, Roberto se aventurou na política. Em 92, foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro e 2 anos depois se elegeu deputado estadual, cargo que ocuparia ainda por mais 4 mandatos. Também foi presidente do Vasco da Gama por 2 gestões, entre 2008 e 2014. Mas claro que as melhores recordações e lembranças que ficam dele são dentro das 4 linhas, onde ele brilhou e encantou os amantes da bola com todo o talento que Deus lhe deu. Com certeza, Roberto foi um dos gigantes do futebol brasileiro. Descanse em paz, querido Roberto Dinamite, aquele jogador daquela época que a gente convivia dentro de vestiário, sabia as manias do jogador. O Roberto, ele tinha mania, por exemplo, ele não gostava da meia apertada na panturrilha, então ele tinha uma tesourinha e ele cortava os elásticos da meia e jogava com a meia mais ou menos frouxa. Bobaginha, só que eu estou contando pra gente, sabe, pra mostrar como era, né, o relacionamento com esse tipo de jogador. Era lá dentro, você viu o cara fazendo aquilo tudo e tal. Grande cara, Copa de 78, ele foi decisivo. Enfim, mas também padecia muito tempo de um câncer que não o deixava em paz e agora ele está descansando em paz ao lado do nosso querido rei Pelé, não, do Edson Arantes do Nascimento. Pelé não, Pelé não. Esse não vai morrer nunca, esse é eterno. Enquete de hoje, boa noite, meu caro Marcelo Bazejo. Vamos lá, Flávio, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Finalzinho de 2022, início de 2023, realmente muito difícil para o nosso futebol brasileiro, mas vamos tocando o programa. E para você que nos acompanha hoje, olha, tem presentes especiais para nossa audiência. Você que está nos acompanhando pode levar para casa hoje
um copo personalizado do São Paulo e uma bola oficial da Topper, que é um presente em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. Já aproveita e dá aquela moral para os nossos amigos da loja Gol de Placa. Sigam eles no Instagram, o perfil é @loja_Gol-de-Placa. E temos também um carrinho de rolimã, presentaço da loja Moleque de Rua, que inclusive vai estar presente no evento Resgate Sua Infância, lá no Shopping Metrópole, em São Bernardo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível entre os dias 13 e 29 de janeiro. Para ganhar um desses presentes é muito fácil. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Traga a sua pergunta, faça seu comentário, enfim, nos ajude a fazer o programa de hoje. Além disso, vote na enquete de hoje no site gazetaesportiva.com, que é a seguinte: a diretoria palmeirense está errando ao não reforçar a equipe neste início de ano? Sim ou não? E para fechar, envie um e-mail com as suas principais informações para mesa@tvgazeta.com.br. Nome, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você essa semana, caso você seja um dos vencedores dos presentes de hoje. Ao longo do programa, quando você ouvir essa campainha aqui, ó, eu vou anunciar os vencedores dos presentes e ao final do programa eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Flávio? Perfeito. Para começar o ano, presentão para vocês que estão conosco, hein? Vamos falar com um jogador que teve uma passagem importante pelo Palmeiras, mas quando ele foi para a Europa, mamma mia. Veja. Jogar bola em dois dos países que mais amam esse tal de futebol no planeta Terra foi um privilégio daqueles com certeza absoluta para um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. O polivalente Rodrigo Tadei foi jogador do Palmeiras no finzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, mas foi na Itália que o querido Tadei se consagrou pra valer, principalmente jogando pela Roma. Foram quase 10 anos atuando pelo clube da capital e esse tempo todo aí na Itália quase fez com que o Tadei vestisse as cores justamente da seleção italiana. Seja muito bem-vindo ao Mesa de hoje, Tadei. Legal demais te receber no nosso programa. Muito legal, muito legal. Boa noite, Rodrigo Tadei. É uma honra realmente recebê-lo aqui. Você tem muita história para contar, tem muito jovem atuando na Europa, agora indo para lá. Você explodiu, fez um sucesso enorme, num momento que nem tanta gente é assim. Prazer enorme te receber aqui. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer sempre participar do Mesa. Faz já um pouco de tempo, né, que a gente não comparece aí, mas é sempre um prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer. Tem muita coisa boa para conversar. O outro convidado é o homem do momento, né? Está fervendo o mercado de futebol, especialmente no time que ele preside. O que um dos nossos convidados do Mesa Redonda deste domingo deve ouvir de corneta todo santo dia? Ah, não é brinquedo não, hein? Isso porque eu sempre solicito. Júlio Casares é presidente do São Paulo, um dos maiores clubes com sede neste imenso país chamado Brasil. Com anos e anos de experiência nos bastidores do Morumbi, o Casares assumiu a presidência do Tricolor em 2021 e agorinha, ele vai contar pra gente aqui uma coisa. Vem nome de peso pra vestir a camisa do São Paulo a partir desse ano ou não vem, presida? Solta a informação aí pra nós. Seja bem-vindo. Boa noite, presidente Júlio Casares. Prazer enorme recebê-lo aqui, tudo bem? Boa noite, Flávio. Prazer estar aqui. Fazia tanto tempo revendo aqui o Celso, nosso Garrafa, Tadei, maravilha, Chico, Mira, Marcelinho. Prazer grande. É uma casa, é a casa do futebol, né? Casa com essa mesa com tanta tradição. Fazia tempo que eu não vinha. Prazer grande. Mais de 50 anos, né, de mesa redonda. Realmente é muito especial para todos nós. O Celso está com a gente, Garrafa com a gente, Chico Lan com a gente, Mila com a gente, mestra Alberto Helena Júnior com a gente. Boa noite, mestra Helena, tudo bem?
Acho que o mestre está com dificuldade na escuta, daqui a pouco a gente, não ele, né? O sistema, ele está tudo bem. O áudio não está chegando. É isso aí. Só para começar a esquentar, nós vamos falar bastante, mas, presidente Júlio Casares, satisfeito com o seu mercado até agora? Tem mais coisa por vir? Não, sim, Flávio, nós estamos satisfeitos, sim, porque dentro da realidade do futebol brasileiro, dentro da nossa responsabilidade financeira também, nós fizemos alguns movimentos de saídas de muitos atletas e chegada de outros. Nós estamos recebendo alguns atletas importantes, o goleiro Rafael, temos o Pedrinho, nós temos o Wellington Rato, chegou também o Alan Franco, agora está chegando o Mendes, equatoriano, o São Paulo, o Marcos Paulo, que estava no Atlético Madrid. Eu acho que o São Paulo, dentro da nova dinâmica de organização, o São Paulo está vivendo um processo de reconstrução. Então, nós estamos fazendo esse movimento. E pode acontecer, diante de alguma oportunidade que o mercado ofereça ainda, de reforçar ainda mais o elenco. Nessa mexida, nós vamos detalhar, mas só para a gente aquecer um pouquinho, né? Nesse movimento todo, a folha do São Paulo ficou mais cara ou mais barata? Ela fica mais barata, mas praticamente não é uma diminuição imensa, porque nós estamos fazendo também reformulações, estão chegando jogadores, né? E também nós temos um cuidado muito grande em fortalecer alguns contratos, alguma renovação de contrato que vai impactar na folha, porque você tem jovens valores que aprovaram e que merecerão uma reavaliação do seu ganho. Então, a folha de pagamento, com tudo isso, vai trazer uma diminuição. Não é tão expressiva, mas é importante, porque o São Paulo ganhou intensidade, a faixa etária diminuiu, são jogadores mais jovens, tirando o Wellington Rato, que tem 30 anos, o Rafael, que tem 33, os demais estão na faixa de 21, 22. Então, nós acreditamos que dentro da visão do nosso técnico, da comissão técnica, nós vamos ganhar intensidade, o que é preciso. Tem o Pedrinho, que é um jogador de lado, que tem 1 contra 1, tem o Marcos Paulo, muito jovem. Eu acho que o São Paulo, com essa movimentação, vai trazer mais competitividade. Bacana. Nós vamos falar bastante do São Paulo e do mercado de modo geral, mas o tema ainda é Vitor Pereira. Ele foi apresentado no Flamengo e a coisa está cada vez mais nebulosa, sabe? Assim, cada vez, quanto mais ele fala, mais é enrolado. Vamos dar uma relembrada em tudo que aconteceu, já que o Chico Lang fala assim, eu quero falar do meu querido Vitor Pereira e tal. Vamos ver como é que vai tomar banho. First place, I saw a bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about what I want. If you excuse want. me. If you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can't talk about this outside. Here, just... Bom, ele começou a discutir lá com o jornalista, aí falou, não, interrompe isso aí, daqui a pouco a gente volta direitinho para falar. Chico Lang, é claro que nós vamos depois mostrar direitinho, mas você já se conformou com a saída do Vitor Pereira? Boa noite. Eu dei graças a Deus que ele saiu, né? Que desde o começo eu disse que ele não ia dar certo. E eu falei e acabou comprovando isso, porque na verdade ele era a terceira opção como técnico português para o Corinthians. A primeira era o Jorge Jesus, que só estava livre em maio, o Corinthians não quis esperar. O segundo era o Luiz Castro, que acabou indo para o Botafogo, atrás dos dólares do Textor, lá, que é o patrocinador da SAF do Botafogo, e sobrou como terceira opção, tá? o Vitor Pereira, que não queria vir. Mas aí o Corinthians insistiu, pagou o que ele pediu, que para mim eu acho que foi um absurdo, R$1,700 para ele, para a comissão técnica. Aí ele veio. E o que ele acrescentou para o Corinthians? Não acrescentou nada. Ele, do jeito que ele veio, ele ficou aí 9 meses. Por aí, né, Celso? 9 meses, né? Por aí. Vai, deu 9 meses. A temporada. Deu 9 meses. O que ele apresentou? O que ele apresentou de novo no Corinthians? Nada. Absolutamente nada. O grande jogo que o Corinthians fez na temporada passada foi contra o Flamengo. Isso porque os jogadores do Corinthians que se esforçaram. Não, e perdeu, né? Bom lembrar que perdeu, né? Foi eliminado. Mas empatou 1-1, segurou o Flamengo no Maracanã, estava com pênalti na frente e acabou desperdiçando pênalti e aí perdeu o título. Quer dizer, por um mero acaso, né? por grossura dos jogadores. Mas, enfim,
ele podia até ser campeão sem ter um dedo de participação no Corinthians. Então, hoje, eu já não estou nem aí com ele. Eu acho que agora, daqui para frente, a gente tem que ver o que o Fernando Lázaro vai fazer no Corinthians e lamentar profundamente, né, a atitude dos dirigentes do Flamengo, que acabaram contratando um mau caráter, né? Você trabalhar com mau caráter deve ser super chato, porque você não tem aquela confiança, né? Você nunca sabe. Você não dorme de costa pro cara, não dorme descoberto, porque vai saber o que ele vai fazer. E aquele negócio, atenção torcida do Flamengo, escute o que eu estou falando. Se aparecer qualquer time do mundo, que ele está ganhando 3,5 pau lá no Flamengo, hein? Por mês. Ele é a comissão técnica dele, né? Que ele está anunciando devagarinho, que tem muita gente que não quer vir de Portugal para cá, né? Por causa da situação do Brasil, que é muito assalto, Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas enfim, ele vai formar a comissão dele. 3,5 pau. Ele ganhava 1.700 no Corinthians, 1.800. Então, é por isso que ele foi para o Flamengo, por causa de dinheiro. Então, vocês anotem aí. Qualquer clube, de qualquer lugar do mundo, que oferecer 5 pau para ele por mês, 5 milhões de reais por mês, ele larga o Flamengo e vai embora. Porque o negócio dele é grana. Ele é mercenário. Assim como todo técnico estrangeiro, né? Só que quer saber de dinheiro. Se o City não estivesse pagando a fortuna que está pagando pro pai do Flávio Prado, o Guardiola, né? O pai não, é herói. É diferente. Herói do Flávio é Prado. meu herói, é diferente. Eu duvido que ele estivesse lá. Aquela coisa. Mas até aí tá tudo certo. O Mourinho está para vir para... É o que estão dizendo, que o Mourinho vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Pode separar aí uns 4 milhões por mês, porque senão não vem. Gozado. Foi bom você tocar nesse assunto. Nós estamos aqui babando ovo para essa portuguesada aí. E o técnico de Portugal vai ser um espanhol. Vai ser o Roberto Martínez, técnico da Bélgica. Então, na verdade, nós tivemos 6 meses do Jorge Jesus. 6 meses, não sei se repetiria aquilo. O Abel Ferreira pegou o melhor time do Brasil. Ok, ganhou, mas também não vejo nada de extraordinário no Palmeiras. Eu não estou entendendo. Está meio esquisito o negócio, né? O Vitor Pereira, como você falou, não fez nada demais do Corinthians. Como falava o nosso querido Juarez Soares, nós estamos batendo palma para louco dançar, né? É um negócio meio, sei lá, enfim, problema dos caras, né? Acho que o que pegou mal pro Vitor, Flávio, é o seguinte, qualquer profissional, e aí eu escolho do Chico, é um profissional. Claro. Pagou melhor, tudo certo. Não vai. Cumpriu o contrato, pagou a multa rescisória, seja lá o que for, não tem nenhum problema. Então, nem precisava pagar a multa, né? Estava no fim do contrato. Então não teria nenhum problema se ele chegasse para o Duílio, e essa é a questão, que havia uma relação estreita de amizade entre os dois, e falar assim, olha, Duílio, o Corinthians não tem condições de oferecer o que eu quero para ser campeão. O Corinthians não consegue contratar para bater de frente com o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta, eu vou embora. Até aí está tudo certo. A questão é, primeiro, questionar o repórter por falta de honestidade intelectual, sabe? Você bancar o Sincerão em tudo quanto é coletiva. Aí termina o contrato dele, qual é o exemplo que ele dá? Manda, faz um post dizendo uma vez que ele sempre Corinthians, só vou sair daqui por questões familiares. Depois dá uma entrevista para a ESPN, ele fala assim, não, estou sofrendo muito de sair do Corinthians, o problema é minha sogra, o problema familiar, não vou para clube algum. E a gente tem informação, isso foi no dia 14, dia 15 ele já negociava com o Flamengo, você sabe, o Dorival sabia, nós sabíamos, e no dia 17 ele bateu o martelo. Quer dizer, então, aí é uma crise de credibilidade, sabe? E cria uma situação... Os gozadores estão dizendo que o Flamengo se deu bem com Jesus, agora vai ter que ver se vai se dar bem com Judas. Então, quer dizer... com Jesus deu tudo certo, vamos ver com Judas. Eu acho que é uma crise de... Vai ter que controlar o demônio. É uma crise de credibilidade que eu acho... É uma crise de credibilidade que eu acho que afeta até o vestiário. Aliás, por causa dessas contradições, a gente vai mostrar como é contraditória essa passagem do Vitor Pereira no Brasil até o momento. In first place, I saw a bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk about what I want. If you excuse want. me. If you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can't
talk about this outside. Here, just give about yes. Yeah, but no. He's talking about technical issues. My friend, is the first time in my life that someone tell me what I can say. I didn't tell you. I'm in Excuse a free me. country. Yes, Understand? excuse me. You want the police? No. Excuse me. I can say what I want or not. Coach. I ask you. I can say about the game what I saw, the true or not. Please go ahead and we'll talk. Okay. I speak with I the respect- true. You okay. understand? With the true. True. Thank you very much for your speech. My words come from my heart. Thank you I'm so not much. a liar, my friend. I'm not a liar. We didn't say that you are a liar. I speak with the true. You understand? Okay, we You didn't say cannot that you are a liar. What I can say here. We didn't say that you are a liar. Okay. So, please. Okay. Gente, nós vamos abrir para as perguntas da imprensa. O Mr. Vitor não falará mais sobre esse assunto. Esse assunto já foi esclarecido. Agora a Estamos assessoria aqui para falar informando sobre aqui o Flamengo. que o Vitor A já partir falou de sobre agora, esse as assunto, perguntas né? Da questão do Flamengo / Corinthians. E agora a gente vai abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo? Isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou. Ele é técnico do Flamengo. Pode. A informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você... Minha pergunta é, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Meu amigo, eu, como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim. Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Só um ano. A esposa decide ou não decide por ele? Decide. Quando convém. E ele fala o que pensa ou não fala o que pensa? Porque essa foi a... Ele é mentiroso ou não é mentiroso? Porque foi Poxa, exatamente... mentiroso. É um verme. Ô, Chico, É um verme. Foi exatamente esses dois trechos aí que nós pensamos e colocamos no Gazeta Esportiva no meio de semana, aonde ele mostra toda a contradição e ele não tem como explicar aquilo que o Celso falava. Né? Uma coisa, eu também discordo do Chico, assim como o Celso, no aspecto financeiro, o cara é profissional, ele tem o direito. Muda de clube quando quiser. Só que o que ele falou pro Corinthians, ele falou porque ele quis falar. Não foi a verdade. Não foi a verdade. E aí depois ele acerta no Flamengo. E na coletiva, ele disse e não respondeu absolutamente nada. Criou um problema com o Marco Belo deixou de ir à Copa do Mundo por causa desse cidadão. A rádio dele entendeu que ele não merecia a Copa do Mundo por causa desse cidadão, que é sim um mentiroso, porque ele chegou na coletiva e ele não teve o mesmo comportamento como teve lá com os árabes, né? Eu falo o que eu penso. Por que ele não respondeu para a repórter quando a repórter perguntou para ele se tinha o problema da esposa ou não? Ali ele não contrariou o assessor de Né? imprensa. Ali ele aceitou ser mandado. Então, eu vou falar uma coisa, né? Que brincadeira o seu Vitor Pereira, Isso foi combinado previamente. É claro. E aí, Miller, o que você pensa disso tudo? Boa noite, Flavito. Eu achei que esse episódio já tinha passado, né? Vocês estão falando de Vitor Pereira ainda, então, mas acho que eu tenho que falar uma outra coisa. Ele já se apresentou para o Flamengo, ele falou, foi bem claro, olha, eu dou satisfação à minha esposa. E outra coisa, por mais que ele seja um treinador bom ou ruim ou mediano, ele está indo para o melhor time da Sul-América, que acabou de recontratar o Gerson, que para mim é um jogador de seleção brasileira. Quer dizer, então, por mais que a gente possa contestar se ele é bom, se ele é mediano, se ele é isso ou se ele é aquilo, eles vão disputar 7 títulos, 7 campeonatos esse ano. E no mínimo 3 ou 4 ele vai ganhar, porque o time do Flamengo é um timaço. Quer dizer, então, eu acho que tem que ver. Mas o Paulo Souza conseguiu não ganhar nenhum, hein? Sim, o Paulo Souza era muito ruim, não é que ele era ruim, ele era muito ruim, burro. O Vitor Pereira não, o Vitor Pereira é um treinador, não é melhor que Jorge Jesus, mas ele é um cara inteligente. Ele fez, como o Celso falou, ele fez uma boa campanha no Corinthians, agora ele está indo pro melhor time da Sul-América, quer dizer, então, esse episódio que já passou já, como ele falou, ele achou que o Marcos Braz está certo. Olha, ele hoje, treinador do Flamengo, não vai falar do Corinthians. Aí eu dou toda a razão a ele e ao Marcos Braz. Ô Miller, é mais ou menos como o Jorginho, né? Então, na época técnico do Atlético Goianiense, disse pro Abel, quero ver ser campeão aqui no Vitória. Não, mas aí o Jorginho foi mal. Não, eu estou falando. Não, você pegar um exemplo, você está falando, você vai pegar um time que é o Flamengo, a chance de bater campeão é muito grande. Com certeza. É? Então... Mas se puser um cone também, viu? Se puser uma cadeira também. Ô, Flavito, Flamengo e Palmeiras, Flavito, o futebol aceita a verdade?
Eu sempre falo isso aqui, eu estou repetindo, em 2023. O futebol não aceita a verdade. Na maioria dos clubes, na maioria, não na totalidade, na maioria dos clubes, os dirigentes, os presidentes, gostam de cara pau mandado, daquele puxa-saco mesmo. Não gosta de confrontação. Ele gosta de acomodação. O futebol não aceita a verdade. Então, se ele mentiu, o futebol gosta de mentir. Mas, Tadeu, o que você pensa dessa história toda? Você que trabalhou no Brasil, lá fora, você conhece bem esse mercado. No Brasil, lá fora não tem muito isso, né? O treinador sair de um lado pro outro assim, né? Mas o Miller foi perfeito na colocação que ele fez. Ele tá num dos melhores times, tem 7 campeonatos para disputar, inclusive o Mundial, né? Vai disputar o Mundial, então já começa com uma final. Então eu penso que é isso mesmo, o treinador tem que ir. O Chico falou, fez um bom papel no Corinthians, mas pagou mais. A gente estava falando até nos bastidores, né? Quanto a isso, acontece com o jogador, com o treinador. Agora, eu acho que ele é muito inteligente. Que treinador que vai recusar o Flamengo hoje? É impossível. Não, mas Miller, eu acho que tá tudo bem ganhar mais, ir pro Flamengo, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. O problema só é inventar a história da sogra, só isso. Não, e outra coisa. O resto, se ele fosse para ganhar menos do Flamengo, poderia ser bom negócio. Porque ele vai ganhar mais, teoricamente, se ele não atrapalhar, ele vai ganhar mais títulos. A questão é comportamental. É um cara que expunha jogadores, porque ele dizia ser sincero. Na primeiro confronto ali com os árabes ali, não sou mentiroso. Quer dizer, eu cobrava de jornalista, e termo dele, honestidade intelectual. Então o que você espera de um profissional como esse? A contrapartida. É um treinador completo, né? É um treinador completo. Eu faço da o que eu mando, mentira, não o que eu faço? agora está... isso me revolta. Agora, Como é que é? É um treinador completo, né? Ele mente, ele fala a verdade, ele tá no melhor Agora nós time do temos mundo. 2 jogadores aqui na mesa, né? Como isso pode refletir o comportamento do técnico dentro de um elenco com jogadores consagrados como o Flamengo? Mas ele ficou um ano no Corinthians, o Garrafa, e ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe que o Flamengo é totalmente diferente, pô. Até porque tem jogador lá que ganha até mais que ele. O Gabigol, o Bruno Henrique, que está voltando de contusão agora. O Arrascaeta, que acabou de renovar o contrato. O Felipe Luiz, que está em final de carreira, mas ele renovou o contrato com o Flamengo. E um jogador que joga, mesmo com a idade, ele sabe jogar muita bola dentro de campo. Quer dizer, então ele sabe que esses jogadores, ele vai chegar abaixo. Então, se ele souber administrar o seu ego em confronto a esses jogadores, ele vai se dar bem. É isso, se ele não atrapalhar, é duro, né, Júlio? Esse tipo de duro, situação. né, Flávio? Mas é importante também a gente fazer uma reflexão sobre um tema, né? Quando um clube demite um técnico, às vezes de forma precipitada, todo mundo fala assim, e a profissionalização? Vejam só, no Brasil nós temos longevos técnicos, o Abel Ferreira, o técnico do Fortaleza e o Rogério Ceni, que nós renovamos antes de uma semifinal da Copa do Brasil com o Palmeiras, antes do jogo. Bem antes, né? Bem antes. Então isso mostra o quê? Um planejamento. Agora nós também temos que ver ao contrário, quando o técnico, que está certo, Miller, todos falaram que ele pode optar por um time mais estruturado, com mais dinheiro, com mais condição de ser campeão. Mas aquele técnico que também larga o clube, ele também larga e deixa na beira do acaso porque teve uma oferta melhor, ok. Mas quando é o dirigente, é amador. Quando o técnico faz isso, às vezes ele vem numa campanha, temos vários exemplos, eu não quero nominar. Claro. E ele tem uma proposta, ele vai embora. O Dorival deixou o Ceará para ir pro Aconteceu, né? O Ceará fazendo um bom trabalho. Então, isso tudo vale uma reflexão. Agora, só para finalizar, o problema é falar, o problema é, às vezes, colocar algum pro torcedor e depois fazer o contrário. Isso que é ruim, nós somos escravos do que falamos. Isso. O resto tá tudo certo. Você diz assim, gente, eu vou pro Flamengo porque a condição de ganhar título no Flamengo é maior que o Corinthians. Em tese, é isso mesmo. Mas pode ser que no fim o Corinthians ganhe mais que o Flamengo, mas em tese é isso. Não, o Flamengo está mais bem estruturado, é diferente. Não é maior que o Corinthians, não. Não é isso que eu estou dizendo. Nesse momento, para ganhar título, o Flamengo tem mais possibilidades que o Corinthians. Pode acontecer. Porque o Flamengo está melhor estruturado. Isso. Tem dinheiro, com projetos agora. Isso, claro. Agora, o que eu não entendo, eu queria perguntar para o presidente Casares, é esse negócio de repatriar jogador. O jogador é vendido, de repente aparece uma baita de uma proposta pelo cara, como foi o caso do Jefferson. Ele é vendido por uma grana. E na hora dele voltar, ele volta pela metade do preço. Eu sei, os meandros aí dessa repatriação. Tem alguma coisa ilegal nesse negócio? O São Paulo acabou de repatriar o Marcos Paulo, que foi por um bom dinheiro, saiu do Fluminense por um bom dinheiro. O Marcos Paulo, por exemplo, ele era uma promessa no Fluminense, veio de Xerém, e era um jogador que tinha uma condição, era esperado muito dele no Atlético de Madrid que acontecesse. Não aconteceu. Então passou uma oportunidade, eu sempre brinco, Flávio, ontem eu falei até numa live,
que são oportunidades que o Marcos Paulo, um exemplo, precisa acontecer, o São Paulo precisa de um título. Então nós estamos tentando unir nessa linha. Agora, Chico, às vezes acontece isso. Eu estou falando não do Marcos Paulo. Às vezes acontece. Não, eu entendi. É que às vezes acontece isso. O jogador sai por uma proposta que para o clube é importante. E outra coisa, o jogador hoje é louco para ir para a Europa. Depois ele tem um problema ou outro lá, não se deu bem, volta. E aí desvaloriza. Ele não aconteceu. Então aí o clube também pode repatriar. Depende do valor, depende de várias situações. 70 milhões é dinheiro pra caramba. É que o Flamengo está fazendo o quê? Ele está vendendo jovens e trazendo jogadores, repatriando jogadores. É uma boa política, Tadeu? É uma boa política, porque os jovens têm a oportunidade a gente está vendo aí na Copinha, né? Muitos jovens que têm a oportunidade de aparecer e de ir para o time principal. E de consequência, o time principal... a gente tem o caso do Endrick, né, que já está vendido, né? Então é um meio de você fazer dinheiro com esses jogadores para ter uma estrutura. Com quantos anos você foi para a Europa, Tadeu? Eu fui com 22. Já foi mais ou menos sabendo o que queria. Fui meio que um tiro no escuro, até porque no Palmeiras acabou meu contrato, não renovaram, né? Um treinador meu de salão da época me levou para o Siena, um time de segunda divisão, foi uma coisa que deu certo, né? Depois me viram na Roma depois de 3 anos. O Tadei... Você saiu de graça do Palmeiras, Tadei? Você saiu de graça do Palmeiras? Saí de graça. Fui para o Siena, para a segunda divisão. Joguei a segunda divisão o primeiro ano, fomos campeões, joguei mais 2 anos no Siena e do Siena eu fui para Roma. Aí fiquei 9 anos na Roma. Mas para chegar na Roma... peguei um cascudão. É um processo. Você jogou 10 anos. Eu não sabia disso, não. Eu achei que você tinha saído por uma grana daqui. Não. Fui treinar até o último dia do meu contrato. Eu não tive contato com ninguém me contatou. E acabei tendo essa oportunidade aí, que repito, o treinador meu de salão conhecia nem o diretor, o filho do diretor, e acabou me levando para o Siena. E do Siena para Roma, quanto custou? Do Siena para Roma, eu saí de graça, porque depois que a gente foi campeão, subimos para a primeira divisão, eu tive um acidente que eu perdi meu irmão, quando voltando para casa, né? E os caras acharam que eu não ia voltar a jogar, por causa eu fiquei 1 semana em coma. E o Roque Júnior e o Serginho, na época no Milan, me apresentaram o empresário lá que me ajudou muito. E a primeiro ano de primeira divisão na Itália, eu fiz toda a preparação em bicicleta, porque não tinha condição devido às lesões do acidente. Joguei o primeiro ano, aí os times já começaram a se interessar. E eu tinha um sonho de ir para Roma, né? Porque na época não tinha muita comunicação, né? Então a gente era a Roma do Falcão, do Cerezo, que a gente escutava mais no Brasil. Então meu sonho era de ir para Roma. Apareceu essa oportunidade e meu empresário me levou para Roma. Você ficou uma semana em coma, você falou? Isso. Você lembra de alguma coisa? Não lembro nada. Lembro só do carro que capotou, tava eu, Pinga, meu irmão, mais 2 amigos, voltando para casa, depois que a gente foi campeão. A gente estava indo para o aeroporto e quebrou o eixo não vou falar a marca do carro para não Você que estava dirigindo? Não, Pinga. A gente tava... Pinga que era o zagueiro? Não, Pinga que jogou no Internacional, no Santos, sim. cabelo... Sim, Pinga. E daí eu fiquei 1 semana em coma. Quando eu acordei, minha mãe já estava na Itália e eu soube que eu tinha perdido meu irmão. E depois não queria mais voltar, minha mãe que segurou a onda, não falou, você vai voltar e tudo. Aí eu voltei, fiz toda a preparação em bicicleta, sem condições de pôr chuteira, nada. E depois fui voltando devagarzinho. E daí joguei mais 2 anos no Siena. Quanto tempo demorou esse processo do acidente até você voltar a jogar? Depois a gente tem depois que acabou a final, né, tem um mês de férias, né? Então essa semana em coma, quando começou o campeonato no outro ano, eu já comecei no banco, não jogando, comecei no banco, uma chuteira maior porque não podia colocar por causa de atrito com ferimento, tudo. Nossa. E empatamos com o Perugia em Perugia, Perugia-Siena. 2-2, eu entrei no segundo tempo no intervalo, com 30 segundos a primeira bola, empatei o jogo, fizemos 2-2 e daí em diante as coisas começaram a caminhar, mas até lá o processo foi desde da Série B e tudo, o processo foi muito difícil, né? E eu costumo sempre ser grato às pessoas que me ajudaram no passado, né? O Roque Júnior já no Palmeiras me ajudou,
Lá fora me apresentou esse empresário que acabou sendo aí um irmão mais velho para mim, me ajudou muito lá. Então, depois dos 2 anos de Siena, eu fui porque o presidente do Siena queria renovar meu contrato para me vender por um valor mais alto, né? Então, e nem eles sabiam, depois do acidente, se eu voltaria ou não a jogar. Aí depois que eu comecei a jogar, comecei a fazer gol, eles quiseram renovar meu contrato. Aí eu segurei porque começou a aparecer os times, né? Veio os 4 grandes, veio o Milan, Inter, a Juventus e a Roma. Então, aí a gente conseguiu fazer mais um ano e depois fui para Roma e daí... Bem a propósito desse tema, até agora que eu lembre, o Júlio Casares nunca falou sobre isso, mas você teve Covid e a gente se falava no telefone. Ô, Júlio, como é que você está? Até pela nossa amizade de muito tempo. Muito antes do Júlio Casares ser presidente de São Paulo, ele era meu amigo. Portanto, hoje eu sou amigo do presidente de São Paulo, mas eu já era amigo do Júlio Casares. Então a gente fala muito. E o Júlio no hospital, e eu, poxa vida, né? Meu amigo, como é que tá? Como é que não tá? E de repente o Júlio não respondia mais. Você teve muito perto de perder a vida, não teve, Júlio? Olha, Flávio, eu estava comentando agora há pouco com o Miller, com o Marcelinho, foi uma das experiências mais difíceis da vida. Aliás, sua esposa no Einstein ajudou, tantos amigos ajudaram, porque a gente vê que a vida é um sopro, é um limite. Por isso que não vale a pena muitas coisas, brigas, desavenças, porque eu entrei dirigindo um carro para o hospital, estava com uma febre, aí de repente veio a notícia, olha, os seus exames estão ótimos, está tudo bem, mas nós vamos ter que entubar você. Você perde o chão, né? Eu avisei minha família e desliguei. Eu fiquei 2 semanas entubado. E quando você volta com alucinações. Desculpa, entubado você estava consciente? Não. Entubado não dá para ficar consciente? Não dá. Eu lembro da notícia que eu ia ser entubado e depois quando eu voltei. Quando eu voltei, você volta num processo de alucinação. Porque eu voltei com luva, amarrado aos braços, às pernas, porque eles me falavam que no processo de estubar, tentaram 3 vezes, eu queria puxar aquelas máquinas, aquela coisa aqui. Enfim, então foi muito difícil, Flávio. Acho que a gente sai com uma outra visão da vida e do mundo. Você também já passou por questões. Infartos, é muito difícil. Então, é realmente o ensinamento que traz, e a gente. Depois, quando eu voltei, né, devagarzinho, tinha lá 400 mensagens e tal. Mas a gente vem com uma reflexão da vida, que a vida é um detalhe. E não vale a pena, Mila, Chico, às vezes a gente brigar por coisas menores. A essência da vida é essa. É a gente agir com a consciência, com tranquilidade. Você mudou. Eu mudei, refleti, porque às vezes, você faz uma correção de rumo. Às vezes você se preocupa com coisas menores e coisas maiores. Dá um exemplo, vai. Assim, por exemplo, você ficar... Às vezes uma pessoa chega aqui e fala assim, pô, Júlio, você viu que tal cara comentou de você? Então, normalmente, você pega, vou falar dele, eu vou arrumar alguma coisa. Ignora. Ainda mais quando você é uma pessoa pública. Você tem que ignorar e agir com a sua consciência. Valores como família, amigos, é importante, amigos de verdade. E principalmente a fé, né? Porque a fé é importante. Então foi um momento, e pra você ter ideia, eu fiquei 1 mês internado. Aí quando eu saí, veio um processo de fisioterapia, dificuldade. Eu lembro que o Crespo era o técnico, um momento duro. Quase que eu falei, deixa eu voltar para o hospital. Eu cheguei lá, o time lá perto do 16º. Eu falei, não, eu vou voltar para lá. E quando eu chego, os jogadores param o treino, bate palma, os funcionários do CT, do Morumbi. Aí você vê a corrente que foi, a energia que foi. E acho que o ensinamento é esse, Flávio. Prezar os amigos, você ter fé e não se preocupar com, às vezes, que são coisas que não são prioridade na vida. Picuinhas, né? Picuinhas. E às vezes você entra nesse giro. Principalmente no meio do futebol, que é um meio... Motivos não faltam, fogo né? amigo. Motivos não faltam, é demais. E eu vim de televisão, que também não é fácil. Aliás, toda empresa, corporativa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, acho que o ensinamento é esse, Flávio. Você vem com muita reflexão do que vale a pena você fazer na vida. Gastar a sua energia, seu esforço. Isso. Bom, Flávio, e fé em Deus, né? Eu queria agradecer publicamente ao presidente, Júlio Casares, quando ele era diretor e o meu filho era pequeno, né, o Paulinho. Que já morreu. Sim. Ele encheu o Paulinho de presente de São Paulo. É porque ele queria que ele fosse São Paulino. Aí havia segundas intenções. Foi um grande São Paulino. Virou. Até ele propôs o batismo de São Paulo. Foi. Do Paulinho lá, eu acabei não aceitando o batismo e tal. Não sei porquê, viu? Mas eu quero agradecer a você, Júlio, porque quando
a pessoa trata bem o seu filho, Isso. você tem que respeitar muito, porque você foi muito carinhoso com os meus filhos. E com a Sofia hoje, que está com 20 anos, está fazendo medicina veterinária Que e legal. tudo, você mandou bichinhos, Isso. uma série de coisas. Fiquei muito feliz, muito contente, viu? Que legal, Chico. Passei a te admirar muito. Eu não tive essa oportunidade de agradecer. Poxa vida, imagina. E eu gostaria de agradecer publicamente. Eu senti muito quando eu soube, né? Do que você passou, principalmente do Paulinho, que eu tinha essa relação, né? Ele E acho que a gostava vida- muito de você. Eu viu? sei disso. Aí ele está num lugar Agora, especial. Tadei, né? e você mudou depois do acidente? Depois de uma semana de coma? Você muda, né? Você muda. Eu sempre tive uma conduta de ser grato a tudo aquilo que acontece comigo, né? Todo o processo eu acho que você tem que passar. Venho de uma família de militares, né? Meu avó, meus tios, né? Que são coerentes. Cresci na Brasilândia, né? Um bairro nobre, um bairro que cresci num lugar muito perigoso, dentro de uma favela, né? Mas sempre seguindo o meu caminho e procurando centrar aquilo que minha família me passou. Você andar certo, você vai ter o apoio da sua família. Se você andar errado, por serem militares, esquece que ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Então, eu sempre tive o sonho de jogar futebol, desde pequeno, né? Comecei muito cedo, com 4 anos comecei a jogar salão, né? Sempre tive esse sonho de jogar futebol. Meus tios me acompanharam, meu pai me acompanhou e era meu sonho de ter essa oportunidade de jogar como profissional, né? E aí você joga começa nas categorias menores, aí você vai ver jogos desses caras aí, né? Do Miller, aí esses caras jogar contra, e aí você, quero um dia estar lá, né? E consegui realizar meu sonho, né? Por isso que eu falei, né? A gratidão imensa pelo Palmeiras, pelos jogadores da época lá, né? Tinha jogadores experientes, jogadores mais novos, né? Tinha muitos jogadores de seleção. Então a gente almeja um processo na vida e a gente tenta seguir esse processo. Eu sempre quis ser jogador e ir para a seleção, que era meu sonho. Não tive a oportunidade de ir para a seleção brasileira, né? Era o sonho que eu queria para minha família. Tive a oportunidade de ir para a italiana, mas recusei, né? Por quê? Então, aí que vem o processo de meta, né? Minha meta era ir para a seleção brasileira. Eu estava na Roma em um dos melhores momentos da minha vida, em 2005 para 2006. Champions League, a gente estava nas quartas, semifinais. E apareceu a oportunidade de ir para a seleção italiana. Eles me chamaram, né, numa pré-convocação. Você aceita e tal. Antes de 2006? Isso, antes do Mundial, né, que a Itália ganhou. Eu falei, eu agradeci, né? Agradeci muito pelo convite, né? Mas eu não me sentiria confortável em tirar o lugar de uma pessoa, de um jogador da Itália, de ir para a seleção do seu país. Isso é pessoal, né? Porque muita gente, né, segue o rumo que quer. Eu sempre, o meu sonho era me ver na seleção brasileira cantando o hino do meu país, né? Que depois você sabe, né? Passou o trem, passa uma vez só e você perde a oportunidade. E eu agradeci muito, recusei, a seleção brasileira então não veio e eu continuei meu percurso no... Você se arrependeu? Não. Mesmo tendo perdido a oportunidade de ser campeão do mundo? Não me arrependi porque, repito, né, era o meu sonho, né? Dar essa alegria para os meus familiares, né? Para quem me levou, para quem me cresceu, para quem me acompanhou, de ter ido para a seleção brasileira. Não foi possível. Eu acho que eu fiz uma carreira digna, né? Teve promessa para você ir para a seleção brasileira? Chegou a ser sondado ou foi uma coisa tua? Não, foi uma coisa minha, né? Pelo Ninguém momento tinha que falado, olha, você vem, você pode ser colocado. Não, pelo momento que eu passava, né? Não digo ir para a seleção e ser titular, não. Pelo menos uma convocação para testar, eu acho que eu teria condição. Até porque na minha posição, naquele período, não precisa nem falar, né? Tinha muitos jogadores e eu sei disso, eu sou consciente disso. Mas pelo momento que eu atravessava, eu pensei que eu tinha a possibilidade de, pelo menos, ter uma chance, uma convocação. Não foi possível. Enfim, minha carreira seguiu
por outro lado e eu continuei o meu percurso na Roma, né? Tanto é que foi 9 anos de Roma e os últimos 3 no Perugia. Depois tentei ir para os Estados Unidos, mas é um mercado fechado, não consegui. Eu estava com 36 anos, aí veio a pandemia, aí eu parei. Aí fui resolver minhas coisas para o outro lado. Bacana. O mestre Helena está ok com a gente agora, tá tudo certinho. Mestre, você ouviu muita conversa boa aqui, boa noite. O que você pode nos dizer do que ouviu até agora aqui no programa? Boa noite, alegria estar com você de novo, Flavinho, com todo o pessoal aí. Bom, eu ouvi pouco para dizer, porque eu tenho uma certa dificuldade aqui em audição técnica, né? Mas eu queria dizer o seguinte, apenas a respeito daquela matéria sobre o Vitor Pereira, eu não estou aqui para analisar caráter e comportamento das pessoas, mas como técnico de futebol, o Vitor Pereira, o Corinthians queria dar graças a Deus de se livrar desse cavaleiro, então, torcer para que ele não faça besteira, porque tem em mãos um time de altíssima categoria, perfeitamente capaz de ganhar o Mundial de Futebol, né? E que basta usar o bom senso, escalar os melhores jogadores nos seus devidos lugares e aí ficar torcendo para dar certo, porque a chance é muito maior. É isso aí que eu tenho para te falar, compadre. Vamos fazer vamos levantar o calendário do modo geral. Tem muito, o Miller já falou, o Flamengo tem 7 competições. Vamos já dar uma olhadinha nos compromissos dos grandes times brasileiros. Vamos dar uma olhadinha então no calendário, o que cada time tem pela frente, já que vai ser um ano puxado com muitas competições. Vamos ver. Antes de começar a assistir essa reportagem, vai lá, pega seu bloquinho, a caneta ou abre o bloco de notas do celular, porque a pauta é o calendário do futebol brasileiro para 2023. A única novidade é que as finais da Copa do Brasil neste ano serão disputadas aos domingos e não mais às quartas-feiras. E como não vai ter Copa do Mundo, as tabelas não estão tão apertadas como no ano passado. Mas não pense você que teremos muitos espaços entre as partidas, pois as 16 datas para os estaduais foram mantidas. Aliás, eles vão começar dia 15 de janeiro e vão terminar dia 9 de abril. Nesse período, conheceremos 2 campeões. Dia 28 de janeiro, Palmeiras e Flamengo vão decidir a Supercopa do Brasil. E nos dias 8 e 15 de fevereiro, o rubro-negro carioca vai lutar pela Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. A maratona flamenguista também tem um Mundial de Clubes pela frente. O torneio da FIFA vai acontecer no Marrocos entre os dias 1º e 11 de fevereiro. Falando de torneios internacionais, já teremos jogos pela desejada Libertadores da América, dia 8 de fevereiro. A glória eterna será definida lá no dia 11 de novembro. A Copa Sul-Americana é um pouco mais curta, começa dia 8 de março e acaba dia 28 de outubro. O torneio que paga mais aos clubes, a nossa Copa do Brasil, terá 7 meses de disputa, entre 22 de fevereiro e 24 de setembro. O Brasileirão da Série A vai começar dia 15 de abril, logo depois do fim dos estaduais, e terá a última rodada no dia 3 de dezembro. 2023 não é um ano de muita expectativa sobre a seleção brasileira, mas as convocações sempre causam calafrios nos clubes, certo? Ao menos a promessa da CBF é que não teremos jogos por aqui nos períodos em que a seleção se reunir. Anotou tudo direitinho aí? Não? Tudo bem, fica tranquilo, porque realmente é muito jogo, muita data. Então, é só ficar ligado aqui no Gazeta Esportiva que você não vai perder nada da temporada 2023 do nosso futebol brasileiro. Casales, num plano realista, lógico que o São Paulo vai tentar ganhar tudo. De uma maneira realista, o que você acredita que o São Paulo briga efetivamente por títulos? Olha, Flávio, até outro dia conversando com os atletas,
Nós conversamos que o São Paulo, quando entra com essa camisa, se tiver para o ímpar, tem que tentar ganhar. Claro, buscar. claro. Então nós sabemos que um mata-mata como Copa do Brasil é muito difícil. Nós sabemos que um Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então, claro que você tem, se você olha o regional, você olha a Sul-Americana, com um pouquinho mais de possibilidade. Mas eu reitero, Flávio, que nós temos que entrar compenetrado para fazer, como era o time lá do Miller, do Tele, você tentar fazer de cada jogo uma decisão, porque você tem que crescer. Ano passado, o Flamengo, salvo engano, fez 79 jogos, o São Paulo foi o segundo, fez 77 jogos. É muito grande com Copa do Mundo, ano passado é uma outra realidade. Então você tem que ter plantel. Nós esperamos que com esse plantel, Flávio, a gente entre para ter dignidade dentro de campo e disputar. Veja, o São Paulo foi um time competitivo em 22, porque disputou e chegou em 2 finais. Chegou em 2 finais, não ganhou, 21 ganhou. Mas nós estamos conseguindo, graças a Deus, ter um viés de baixa da dívida, uma transformação de um déficit de 3 anos com 3 dígitos, desde 2017, não, 2019, nós temos déficit com 3 dígitos, estamos transformando em superávit e mesmo assim competindo, porque chegamos em finais. Então é um trabalho que não é fácil você ter responsabilidade financeira e ter um time equilibrado. É o que nós estamos tentando fazer. Flavito, deixa eu só colocar uma em cima do que o presidente está falando aqui. Eu estava em casa hoje pensando, assim, deu um lampe, né, como diz o italiano, um lampejo assim, nas competições desse ano. E eu resumi dizendo que, para mim mesmo, agora estou externando isso, que a Sul-Americana desse ano, para mim, será uma mini Libertadores. Porque vai disputar, além do São Paulo, Grêmio, Bahia, Vasco, Cruzeiro. Ou seja, ela será muito mais difícil para o São Paulo que foi comparado ao ano passado. Então, acho que o São Paulo, que tem inicialmente o Paulistão e, consequentemente, brasileiro e Sul-Americana, a Sul-Americana não será mais fácil como foi o ano passado pro São Paulo. Júlio, a propósito disso, o Miller citou vários times aí e alguns deles viraram SAFs. O Vasco, o Bahia, o Grêmio ainda não. Botafogo, Cruzeiro? Botafogo, eu digo dos que o Miller citou, né, nessa competição. Há algum projeto do São Paulo de, em algum momento, se transformar em SAF? Isso está fora, está descartado. O que você pode dizer a respeito disso? Flávio, boa pergunta, assim, eu dou uma explicada. O São Paulo, no Estatuto do São Paulo, ele tem um artigo que dizia: quando vier uma lei que possibilite a mudança do sistema, que aconteceu com a lei, o São Paulo tem que ter obrigatoriamente um estudo desenvolvido internamente. E nessa gestão nada fica engavetado. O que nós fizemos? Para não ter nenhuma prevalência do presidente opinativa, nós contratamos a consultoria Álvares e Marçal, que é mundialmente reconhecida, que está terminando um estudo, e isso será deliberado internamente. O que eu acho, Flávio, assim, as SAFs, as primeiras que vieram, cada clube tem a sua necessidade. Isso. Mas eu entendo que foi por extrema necessidade. Isso. Ou era SAF ou o clube teria dificuldade. Exatamente isso. Os clubes mais assim, por exemplo, falam muito em dívida do São Paulo, questão financeira. Se a produção da Gazeta fizer um levantamento de ranking de dívida, o São Paulo deve estar em 10º, 11º. Não que é importante ter uma dívida em 11º clube, mas não é o que se fala. É mais ou menos a dívida? O São Paulo, nós assumimos com uma dívida aproximada de 700 milhões e se tudo der certo, nós vamos encerrar agora, o balanço vai ser publicado em março, abril, com uma dívida 590, 600 milhões, ou seja, há um decréscimo. Baixou e contratando, fazendo time, chegando à final. Quer dizer, então isso é responsabilidade. Com isso, nós podemos lá na frente, é como se fosse uma ação na Bolsa de Valores. Quanto valeria uma ação do São Paulo em 21? Era tanto, 22 já melhorou, 23 vai melhorar. Então São Paulo em 24, 25 vai se debruçar nesse tema e não necessariamente pode ser uma SAF. Nós estamos desenvolvendo ideias de um fundo de capitalização para o futebol, que pode ser algo extremamente importante. Eu não sou nem reacionário contra a SAF e nem um defensor do sistema associativo. Só que não podemos esquecer que no sistema associativo, o São Paulo foi bicampeão do mundo com o Pimenta na presidência, depois Juvenal em 2005, o Marcelo em 2005 campeão do mundo, depois tricampeão brasileiro. Não estou dizendo que com isso o sistema associativo é um exemplo e a SAF é um demônio, nem ao contrário. Mas eu acho que tudo tem que ter um estudo com muita calma, porque senão você coloca essa marca, outra marca valiosa, para qualquer oferta, que é muito perigosa. Cada clube pensa da melhor forma de fazer. Mas o São Paulo está estudando, nós estamos atentos no mercado. Eu dizia na campanha, Flávio, que o São Paulo, quando falava em SAF, o São Paulo nem será o primeiro clube e nem será o último. Nós vamos avaliar com muita calma, valorizando no balcão. Quanto vale o São Paulo? Difícil.
Difícil porque o São Paulo tem um patrimônio, eu não iria chutar um valor aqui, mas é um dos clubes com o maior valor do futebol brasileiro, se não for o maior. Porque o São Paulo tem patrimônio, Estádio do Morumbi, o Centro de Formação de Atletas de Cotia, que é um negócio absurdo, tem a terceira torcida do Brasil e um ticket médio do torcedor maior do que muitos clubes que tem um volume muito grande. Tem uma distribuição muito boa nas regiões do Brasil e é conhecido internacionalmente. Isso tudo são valores, objetivos, subjetivos. Claro. E eu acho que isso um dia será debatido internamente. Presidente, aliás, só para né, o Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia, eles estão no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana tem o Red Bull Bragantino, o América Mineiro, o Botafogo, Goiás, Santos e o São Paulo. E aí eu pergunto o seguinte, todos nós sabemos da grandeza do São Paulo. Né, que o São Paulo, obviamente, pela camisa, pela tradição, sempre quer brigar por títulos. Mas uma coisa é a tradição, é a camisa, e outra coisa é a realidade. E eu entendo que nesse processo, para você buscar qualquer título, você precisa estar em sintonia e conectado com a torcida. E aí uma pergunta que eu faço, e não só para o São Paulo, mas acho que vale para qualquer clube, às vezes eu sinto falta de uma transparência, uma conversa mais realista com o torcedor. No sentido que, olha, entendemos que foram poucos títulos nos últimos 10 anos, mas estamos reestruturando o clube, sanando as dívidas, com os pés no chão, não vamos fazer loucuras. E mesmo que isso leve um tempo de 2 a 3 anos para nos tornarmos fortes de novo, e fortes eu digo numa altura de um Flamengo, de um Palmeiras hoje, não seria melhor vender essa ideia para o torcedor do que de repente nós vamos brigar por tudo e aí você cria a ilusão de que vai vencer e aí vem a frustração e fica aquele inferno de cobrança de torcedores? Estou sendo muito, muito puritano, ou muito sonhador nessa postura? Não, Celso. Eu acho que transparência existe. Veja, o São Paulo acabou de fazer a primeira live da história de um presidente para o torcedor. Eu fiquei lá 45 minutos falando. A prova de que dá para fazer as duas coisas, ou seja, sanear financeiramente e disputar. Isso foi o ano passado. 2021 nós tiramos o time da fila. Às vezes eu ouço, e não estou criticando ninguém, o regional não vale nada. Espera um pouquinho. O São Paulo, quando construiu o Morumbi, teve um título, o último título naquela fase foi 57, com o Zizinho, o Canhoteiro, etc. E depois de 13 anos foi 70 e 71, eu estava lá com o Gerson Toninho Guerreiro, Paraná, e foi um título super comemorado, o bicampeonato. Eu estava lá também. Estava lá, eu sei que você estava lá. E o Chico, que o time dele, ninguém desconfia qual é o time dele, foi campeão em 77 paulista, foi uma festa mundial. Nossa, foi uma todo mundo. Quer dizer, aí nós ganhamos 21 título paulista, aí não vale nada. Vale sim. Tirou o time de uma incômoda fila. É um título. Claro, e reposicionou o São Paulo. Aí depois, em 22, chegou em 2 decisões. Portanto, diminuiu a dívida, transformou um déficit em superávit e foi a finais. Então dá para fazer as duas coisas, mas eu entendo o que você fala. Nós estamos colocando a dificuldade. Mas se eu chegar para o meu exército e falar, olha, nós estamos aí saneando, vamos entrar nesse campeonato, vocês conhecem atleta. Eu não posso chegar para o meu exército e falar, minha bala é de festim. Mas a minha bala machuca. E essa marca, ela é tão necessária, é tão importante isso, que a marca levou. O São Paulo bateu um recorde de torcedores da sua história no Morumbi ano passado, como mandante. Foi 1.200.000 e poucos mil torcedores. Isso é cumplicidade, o torcedor sabe. E ele sabe que está tendo muita dignidade, muita disputa e muita verdade. Agora, é claro, talvez nós não sejamos favoritos. Mas eu já vi tanta história de clube que não é favorito e chega. Em 21 nós ganhamos do Palmeiras, depois tiramos o Palmeiras na Copa do Brasil, depois eles ganharam de 4-0, ganharam o título, depois tiraram a gente. Mas estamos enfrentando um time poderoso, com orçamento feito, com técnico longevo, que é o Abel, competente. Qual o time que enfrenta o Palmeiras hoje? O São Paulo tem enfrentado o Palmeiras. O São Paulo começou a ganhar clássico, Celso. Não ganhava. Aliás, nessa gestão, Chico, nós ainda não perdemos do Corinthians. Ainda não. Pode acontecer, é natural, o Corinthians é um grande clube, mas nós não perdemos. Então, essas coisas... desse português aí... Não, são valores, Chico, que acontecem. Então, isso é importante, e eu estou colocando aqui com muita humildade, não. Aliás, ganhamos o título 21, e o slogan foi humildade e pés no chão. E nós tiramos o time da fila com o Crespo, que é um grande ser humano, o presidente, o André Anderson, o que aconteceu com ele? Porque ele é um bom jogador... O presidente responde a pergunta do Miller assim que dermos o nosso primeiro prêmio, né, Marcelo? É isso, Flávio. O primeiro prêmio da noite saindo vai para Milene Souza. A Milene Souza vai ganhar o copo personalizado do São Paulo e a bola oficial da Topper. Então, Milene, fique aguardando o contato da nossa produção essa semana para você vir aqui na TV Gazeta retirar os presentes, combinado? E aí, presidente? O André Anderson, que é um bom jogador, presidente, eu vi ele jogar, mas ele
ano passado jogou pouco. E o Rogério gosta dele. O Rogério insistiu na contratação do André Anderson, ele estava na Lazio, um jogador com muita disposição no meio de campo. E infelizmente ele veio, não se adaptou muito bem e teve um problema no pubis. Eu acho que isso foi fundamental. Agora ele está de novo fazendo a transição para o campo. Esperamos que ele ainda possa Mas trabalhar. ele vai permanecer ou vai ser O empréstimo negociado? dele vai até junho. Isso. Nós estamos aguardando, né, o que é melhor. E isso acontece, infelizmente. Às vezes um jogador que você aposta muito, o Rogério queria muito, o Rogério insistia na Mas contratação. ele é bom jogador. Bom jogador. Quem sabe ainda Presidente, possa ter condições. me responde uma dúvida, que aliás não é só minha, não. É de muito torcedor São Paulo. O Corinthians montou uma arena, a Neoquímica Arena, está lá. O Palmeiras montou o Allianz Parque, que está lá também. E isso tudo nome right, né? Name right. Por que que o São Paulo, que é depois do Pacaembu acabou, né? Não existe mais Pacaembu, vai votar só com 25 mil pessoas, cabe mais gente no Canindé que no Pacaembu, vai caber mais gente lá. Mudou a linha do Pacaembu. Por que que o raios que o São Paulo não vende o name rights do Morumbi? Se o senhor colocasse o name rights do Morumbi à venda, ia conseguir a mesma coisa que o Corinthians conseguiu lá na Arena. O que todo mundo sabe que aconteceram os maiores jogos do mundo lá no Morumbi. Né? Jogos importantes, jogos sul-americanos, seleção brasileira. Né? O Pelé mesmo, né? jogou várias vezes no Morumbi, tem gols de placa lá. Então, sabe, eu não sei porquê, é um pedaço da história do futebol. Porque o senhor nunca, o que é um homem de publicidade? Porque ele nunca pensou em vender o name rights do Morumbi. Boa pergunta, Chico. Quando nós chegamos lá no São Paulo, e eu falo isso sem nenhum demérito a gestores anteriores, mas nós tínhamos, no primeiro mês tinha oficial de justiça, tinham 5 processos da FIFA bloqueando conta, penhora. Então você tinha que eliminar o curtíssimo prazo e começar a organização. Claro que o Morumbi entrava nesse patamar, mas não era algo muito emergencial. Emergencial era pagar a conta, tirar processo da FIFA. Tinham 5. Então foi terrível esse momento. E nós melhoramos o marketing. Hoje a camisa do São Paulo tem todos os contratos renovados. Nós aumentamos em 4 vezes o valor do marketing que era negociado. E o Morumbi não está fora disso. Nós estamos trabalhando um projeto para o Morumbi, onde nós queremos sim, através da iniciativa privada, não só o name rights, mas também um processo de remodelação do Morumbi. Não é colocar abaixo. Nós estamos conseguindo uma obra fundamental do governo do estado e da prefeitura, onde o córrego Antonico, que traz enchentes lá na região, vai ter uma obra muito importante que passa vai... embaixo do campo. Passa embaixo, tem um córrego que passa embaixo do campo. E vira e mexe, enche inunda as sociais, né? Exatamente. Então, essa obra já está licitada, ela vai sair do campo, vai por um paralelo, teremos 2 piscinões. Então, o Morumbi está dentro desse contexto. Nós achamos que vamos ter não só o name rights, mas uma casa de espetáculo multiarena para que a gente consiga fazer um grande investimento da iniciativa privada. Porque eu não posso. Hoje, todo o dinheiro arrecadado com a Receita do São Paulo é para pagar dívida, alugar dívida e manter um plantel competitivo. Isso em quanto tempo, Júlio? É uma obra essa de uns 2 anos. Mas o projeto do Morumbi, nós já temos, até vou falar aqui pela primeira vez, temos arquitetos dentro do Morumbi, hoje desenhando um projeto ideal para o Morumbi, porque eu posso captar esse dinheiro, porque na verdade, Flávio, é o seguinte, agora nós vamos ter show do Coldplay, 6 shows em março, 6. Até alguns jogos do Campeonato Paulista eu não vou poder jogar no Morumbi, e o torcedor tem que entender, ou eu guardo o bolo ou eu como o bolo, eu tenho que trazer dinheiro para pagar. Vai jogar onde, presidente? Nós não sabemos, mas pode ser Barueri, porque Barueri nós temos uma relação muito boa, jogamos na Copa do Brasil lá contra o Juventude. E aí, o Canindé, presidente? O Canindé hoje tem um acordo com o Santos, com então vai ficar faltando condição de data. Mas nós com isso, nós poderemos ter uma casa de espetáculo, que o grande problema é você fazer um show no domingo e jogar numa quarta ou numa quinta. Nós conseguimos essa proeza, conseguimos jogar com o Atlético Goianiense numa quinta e temos um show domingo, com uns 80 mil pessoas lá. Então nós vamos tentar fazer com que a gente tenha um palco modular e a gente consiga de forma rápida não prejudicar o gramado e você faz um show domingo e joga quarta e assim... Presidente, uma coisa que como São Paulino, e a gente está conversando os 2 tricolores aqui, que eu não gosto realmente, dentre as muitas perguntas, eu não vou fazer as outras porque não cabe. O que eu queria saber, por que o São Paulo, como é grandioso e glorioso, não tem a sua própria loja no estádio? Terceirizar não é ruim, presidente? Miller,
é outro ponto que você colocou, você que é uma pessoa que tem o São Paulo dentro de você, do DNA. Eu sou sócio há 26 anos. Eu sei disso. E aqui não é, viu, Chico, Tadei, Garrafa e Celso, não é desculpa não. Nós herdamos muitos contratos. O contrato que nós temos do fornecedor de material esportivo não tem a previsão da loja. Quando eu cheguei no marketing lá atrás, tinha uma marca que nós chamamos a Mega Loja. Foi um sucesso, você lembra? Então nós estamos mudando isso. Mas eu tenho um contrato na mão que eu tenho que respeitar, que ela dá o direito de terceirizar. Até quando vai com a loja? Até dezembro do ano que vem. Agora, presidente... Hoje é uma loja terceirizada, Santo Manto, Sim, chama, sim. e vem bem, mas é diferente de uma loja própria como nós Mas nós vamos ter. Mas acabando o contrato, sim. O São Paulo vai assumir? Sim, vai assumir e nós vamos ter novidades. Aí sim. Ô, presidente, tem muito torcedor perguntando aqui duas coisas. Se por conta de todo esse processo de reestruturação, pelo processo de projeto do estádio do Morumbi que você acabou de revelar em primeira mão, pode se considerar agora um ano de eleição, você vai se eleger a presidente novamente? E outra coisa, muito torcedor perguntando também sobre o atual contrato de fornecimento de material esportivo. Vence agora no final do ano, o São Paulo já negocia com outras marcas, tem chance de renovar com a marca atual? Duas perguntas que bastante gente tem feito aqui, usando a hashtag Mesa Redonda. Vou acrescentar uma terceira que nos cobraram. Você tentou dar um golpe no São Paulo? Não golpe financeiro, golpe no estatuto. Veja bem. Aliás, essa palavra golpe está na moda. Aliás, hoje, acho que golpe foi o que aconteceu hoje. Tentativa, golpista. Às vezes as pessoas que tentam falar em golpe não conhecem a minha biografia. Eu sou uma pessoa muito próxima à votação. Eu fui o mais votado conselheiro da história 2 vezes. Eu fui o mais votado para o Conselho Vitalício uma vez. Para o Conselho de Administração eu fui mais votado, sempre com o voto direto do sócio. O que acontece, Flávio, é o seguinte. Nós chegamos com apenas a previsão de um mandato de 3 anos e o sócio que me conhece viu a condição de fazer a condição de uma reeleição, né? Passou-se uma emenda, tudo democraticamente, teve votação. Que golpe é esse que o sócio vai dizer, eu quero a reeleição? Ele quis. E nós estamos num processo de reconstrução, temos ainda um ano de mandato, de 3 anos. 92% de clubes do Brasil têm a reeleição. Por que o São Paulo não poderia ter? E veja, os números que eu dei, não é para dizer que o Júlio é maravilhoso, a diretoria espetacular. Temos também erros, temos acerto. Mas ter o direito à reeleição é dizer o seguinte... Credibilidade, presidente. Claro, credibilidade. E Miller, eu vou dizer o seguinte, nós estamos numa reconstrução, acho que uma reconstrução, o nome já diz, não pode parar no meio. Agora, eu não estou dizendo que eu serei candidato de qualquer jeito. Quero sim continuar esse trabalho, porque nós vamos entregar um São Paulo de pé. Nós vamos entregar um São Paulo com fundo, se for SAF ou não, mas um fundo de capitalização de futebol, com as dívidas embaixo, com a Liga de Futebol, o São Paulo presente, e nós vamos fazer isso pelo São Paulino, porque eu vim de arquibancada, Flávio. Você, num jogo lá do Pacaembu de 67, você se tornou jornalista por causa desse jogo. E eu me tornei São Paulino, Miller, Chico Lang, porque eu estava no Pacaembu, nos colos do meu pai, na grade, onde o Lorival fez 1-0, o São Paulo ia ser campeão, o Benê no último minuto, você o Rivelino no colo do seu pai, hein? Eu fui andando lá, você também já estava. Aí não, eu fui sozinho andando e você não estava no colo. Não, mas você é mais velho que eu. Não, mas eu estava lá, Flávio, e eu me lembro desse jogo. Foi uma decepção. Então, aí eu fui para a arquibancada, enfim, ralei muito na vida de televisão, trabalhei em 2 redes, mas eu era da arquibancada na época de 70, o Hélio Silva da TUSP, a Independente, que hoje é gigante, com os diretores da época, o Sidão da Dragões, eu frequentava, quis o destino de um presidente que veio da arquibancada, hoje está eleito. E olha, eu não tenho nada contra, hein? Mas não sou filho de conselheiro, não sou neto de conselheiro e nem sobrinho de conselheiro. Eu fui um cara que veio da arquibancada. Então, se há que falar em democracia, uma pessoa que vou dar golpe. Eu larguei uma televisão que eu tinha uma condição financeira muito boa, né, pelos meus rendimentos, mas eu tenho 61 anos. Chega um momento na vida que a gente tem que fazer o que tem vontade, e é um dos ensinamentos que a enfermidade me trouxe. Faz o que você tem vontade. E eu estou lá. Não é fácil. Então, o processo de reeleição, eu acho que é um processo natural. Quero sim devolver o São Paulo e já estamos conseguindo. Em 2 anos, o São Paulo voltou a ser campeão, a dívida está em baixa, é superavitário. E o São Paulo era deficitário com 3 dígitos há 3 anos seguidos. Isso tudo é com a ajuda de uma diretoria,
de um conselho, e acho que nós vamos chegar lá. Presidente, eu cortei a pergunta as perguntas que o Marcelo fez com esse tema. Por favor, repita então as suas duas perguntas. Sim, na verdade ele já respondeu, né, sobre a possibilidade de reeleição, né, para continuar o projeto de retomada do clube. E outra que os torcedores têm feito bastante é sobre o contrato atual de fornecimento de material esportivo, se o São Paulo renova, se vai mudar, como que vai ser. Então, o contrato vai até dezembro, nós estamos num processo de conversar com outras marcas, inclusive a própria marca tem se manifestado o interesse em continuar. Entretanto, como será um contrato novo, esse contrato antigo é da outra gestão, serão em bases completamente diferentes. Ou essa marca, ou a mais 2 ou 3 que estão... o presidente precisa falar, mas eu falo, esse atual contrato do São Paulo, em outras palavras, é isso aí mesmo, entendeu? Para mim, se eu fosse o presidente, eu como São Paulino, tem que trocar de marca, de fornecedor. Tem que ser um outro fornecedor. Porque a burocracia que tem é muito grande. Deixa eu aproveitar, Flávio, o presidente aqui, para voltar para dentro de campo. Porque o São Paulo está montando um novo elenco, né? 12 jogadores saíram, em torno de 12 jogadores, outros chegaram. O torcedor São Paulino está naquela expectativa de como será esse São Paulo, a montagem desse São Paulo. E se na temporada passada, onde o São Paulo, mesmo com uma equipe que não era tecnicamente a mais forte do Brasil, ainda brigou por títulos na competição, se teve alguém naquele elenco que entregou foi o Patrick. E o Patrick está indo para o Atlético Mineiro. O torcedor do São Paulo está meio na dúvida. Por que o Patrick está indo para o Atlético? Tem algum problema dele com o Rogério? Tiveram lá um contratempo, o Rogério disse que isso já era passado. Foi uma vontade do Patrick? Foi aspecto financeiro? Por que o Patrick, que entregou muito o ano passado, não permaneceu? Antes que o Júlio responda, nós temos um balanço, assim a gente já fala do todo do São Paulo, sobre entradas e saídas no time do São Paulo. Vamos ver aí o Júlio responde. O tricolor passa por uma profunda reformulação no elenco. Mais de 10 jogadores já deixaram o clube. Entre eles, Nicão, Miranda e Igor Gomes. Em termos de reforços e em comparação com os rivais paulistas, o tricolor foi quem mais se reforçou. Foram contratações modestas, é verdade. Até o momento chegaram o goleiro Rafael, que veio do Atlético Mineiro, o zagueiro Alan Franco, que veio do Atlanta, dos Estados Unidos, o meia Wellington Rato, do Atlético Goianiense, e os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo, que estavam na Europa. Ainda deve ser confirmado como reforço o meia equatoriano Gedson Mendes, que disputou a Copa do Catar defendendo a seleção equatoriana. Os jogadores podem ser desconhecidos, mas todos esses reforços chegam com aval do técnico Rogério Ceni, que promete montar um time bem competitivo. A estreia do São Paulo na temporada será pelo Paulistão, no próximo dia 15 contra o Ituano no Morumbi. Um provável tricolor para começar a temporada pode ter Rafael para o gol, Rafinha na direita, na zaga, Arboleda e Alan Franco, Wellington pela lateral esquerda, no meio-campo, Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. No ataque, Pedrinho, Luciano e Caleri. Bom, aí tá uma geralzinha, mas respondendo especificamente o Patrick, se quiser acrescentar outra coisa. Não, o Garrafa, o Patrick é um jogador que veio, performou bem. Nós tínhamos 30% de direito econômico dele, não é muita coisa. Foi muito bem. Ele teve um problema com o técnico minimizou, dizendo que poderia, mas eu senti, e ele nos disse, o atleta quer sair. E a gente sabe, e eu acho também como presidente, que o jogador tem que desejar o estado de São Paulo. Não, aí tem que ir não dá. E aí não tem condição, eu respeito ele, a decisão dele, mas jogador que titubear não vai ficar. Ele pediu para sair, presidente Patrick? Ele tem vontade de sair. Vai com Deus. Também ele já vai com Deus. Até porque ele já tinha uma relação estreita também com o Cudê. Trabalhou com ele. Trabalhou com o Cudê e agora o Cudê... Exatamente. Então, olha, diferentemente, o Wellington Rato, que estava pretendido por um clube de SAF, pelo Fortaleza, e desde o início eu falei, eu quero São Paulo, eu desejo. Fortaleza até ofereceu mais que o São Paulo. Muito mais que ele. Depois ele teve uma proposta da Coreia do Sul também, que ia ganhar mais. E ele desejou. E está treinando bem, eu acompanho todos os treinamentos. O Wellington Rato, Marcos Paulo, o time todo, o Pedrinho, está treinando muito bem. O Wellington Rato está indo muito bem. Agora, presidente, todas as contratações tiveram a participação direta do Rogério? Foram todas indicação do Rogério ou outras foram questões de oportunidade e aí o São Paulo mostrou para ele e ele aprovou? Então, Celso, o São Paulo trabalha
monitorando jogadores dentro da avaliação de desempenho já lá de trás. Quer dizer, todos esses jogadores que chegaram agora já estavam no começo de 22 dentro de uma planilha, discutindo com o próprio Rogério, da oportunidade. Então vamos imaginar, precisamos de um cara de lado que tem 1 contra 1. Pedrinho era o nome, tinha outros nomes. Sim. Mas aí vem a possibilidade. O Pedrinho estava na Rússia, a gente monitorando a dificuldade que ele tinha lá, a guerra, etc., tinha uma chance de voltar. Então o Rogério participa sim. Agora é claro que o Rogério tem cada vez mais que ficar preocupado com o plano tático dentro de campo, com o resultado. E nós trazemos os nomes. Eu vou dar um exemplo. Nós não tivemos Natal, Ano Novo, teve a Copa do Mundo. Foi um momento importante nesse período de você fazer contato. E o Rogério até estava de férias e ele veio dos Estados Unidos, porque ele ia fazer uma outra viagem para a terra dele lá na fazenda dele. E ele esteve no Morumbi e nós repassamos todas as posições com ele. Então ele participa sim. Agora, é claro, quanto mais o staff, a estrutura trabalhar, melhor. Mas todos esses jogadores não são jogadores que surgem do nada. Olha, agora é esse. Não. Está dentro de uma planilha de exame. Agora Flavito, com relação no passado, as contratações do São Paulo esse ano são muito melhores. Muito melhores. O ano passado, as contratações, nem precisa citar nome aqui, que uns jogadores medianos mesmo. Esse ano não. Esse ano, falei pra você, o goleiro... O que eu mais gosto é o Marcos Paulo. O goleiro... Não, Flavito, o Pedrinho é bom jogador. Não, sim. O zagueiro... Alan Franco o é bom. zagueiro, é bom. além de ser técnico, ele é de boa recuperação. Assim como o Arboleda. Jogando ele, Arboleda e o Diego Costa, depois que recuperar, o Rogério gosta de jogar com 3 zagueiros, essa zaga é uma zaga de respeito. O Mendes jogou Copa do Mundo com o Equador e vem de graça. Exatamente. As contratações do São Paulo esse ano foram contratações boas. Como é que o Marcos Paulo veio de graça? Que pra mim esse é o cara. É o diferencial. Eu vi esse cara no Fluminense e mexi os olhos. Aí o cara vai ver. O fato dele não bater e voltar, ok, mas de graça que eu achei. Na verdade, aí foi uma conversa com ele, com o jogador. Isso é uma coisa muito importante. O Wellington Rato até declarou. Eu também falo com o jogador, eu ligo para o jogador, etc. E falamos, Marcos Paulo, nós temos um projeto para você aqui. Você não deu certo. Depois do Atlético Madrid, jogaram eles num time menor da Espanha, ele estava completamente descontente. E aí nós, com o empresário dele, dissemos, olha, nós não vamos pagar pelo empréstimo. Claro que o direito, vamos chamar o antigo passe, vai estar fixado, vai ser difícil. Ele aprovando a gente ter o dinheiro, porque é um dinheiro grande. Mas pelo menos nós vamos ter ele 1 ano, trazendo benefício e até lá. Aí que eu digo sempre que o São Paulo precisa de um fundo de capitalização, nós vamos ter uma outra condição e podemos bancar se ele for aprovado. Fundo de capitalização é mais ou menos o que o Flamengo fez quando teve aquela mudança? É mais ou menos isso? Mais ou menos, Flávio. O que nós esperamos disso? Nós esperamos que nós não podemos, pela legislação, um empresário Miller, Chico, chegar e falar assim, ó, dou tanto, eu tenho uma vinculação dos direitos econômicos tal jogador. Isso é proibido. Mas ele pode trazer um investimento X e você, numa linha de raciocínio de venda, e o São Paulo vende muito bem, quando você no balanço põe lá, venda de atletas, tantos milhões, ele tem um percentual de devolução com algumas garantias. É mais ou menos o que o Flamengo fez? É mais ou menos. Eu acho que eu não sei exatamente. Você não sabe que é um projeto deles e ok. Eu não sei, mas a nossa ideia é trazer um aporte que seja um aporte importante para o São Paulo competir. Porque hoje a folha de fosse um empréstimo. Não é empréstimo. Ele não é empréstimo, ele é investimento mesmo. É como se fosse uma compra de um fundo de investimento no futebol. Exatamente. Isso, né? É um fundo de investimento que tem a sua regra. A pessoa ele pode pôr o dinheiro dele com o retorno do CDI mais alguma coisa hoje, e ele vai pôr ali com garantias para colocar no resultado. Ô, presidente, porque nós temos uma coisa muito boa que é Cotia. Cotia revela grandes jogadores. E ele vai participar desse resultado. Também, está muito atrasado o futebol brasileiro nesses termos com relação à Europa? Não, acho que não. Acho que não. Acho que está, como o presidente pôs aí, é planejamento, né? Tudo é planejamento e todo o processo de planejamento, ele tem o começo, que é muito difícil, todo mundo sabe, muitas mudanças, né? Para você, o presidente pegou o São Paulo numa situação não muito delicada, né? E está conseguindo trazer o São Paulo para as cabeças do futebol brasileiro. O Palmeiras já está um pouco mais na frente, mas não está muito atrás, não. Não está atrás, não. Os times grandes, pelo menos, estão como organização com o futebol, pelo menos italiano, muito igual. Ô, presidente, Helena, só colocar o Helena para fazer uma pergunta, aí a gente já volta aqui. Tá. Pois não, mestre Helena. Seguinte, queria saber do Casares o seguinte, o São Paulo era um modelo de gestão para qualquer clube do mundo.
desde o Pedrosa, lá na reconstrução do São Paulo, até o Marcelo Portugal Gouveia. E lá para cá foi uma tragédia. O São Paulo se destroçou. Parece até com o país que eu conheço aí, que em 4 anos arrebentou tudo. O que é preciso fazer? O que é que mudou de lá para cá? É incompetência dos dirigentes que assumiram depois, ou é supercompetência dos anteriores, ou será que mudou o modelo e é preciso que o São Paulo se adapte a essa nova suposta realidade? O que você acha? Helena, prazer te ver aí, falar com você. Você que realmente é o mestre. Eu acho que é um pouco de tudo, Helena, mas o principal, na minha visão, é o São Paulo recuperar princípios e pilares éticos, de valores, que remontam o São Paulo do passado. E remonta o São Paulo até de um passado recente. O São Paulo foi campeão brasileiro 2006, 2007, 2008, com o Muricy como técnico. Então nós estamos trabalhando, tentando ouvir jogadores, ex-jogadores idos. Temos lá dentro do São Paulo o Rogério Ceni, tem o Muricy, tem o Zete, tem o Altair Ramos. Nós tentamos trazer valores que foram campeões, que têm amor pelo São Paulo, pela base do São Paulo. Agora, isso é um processo que em 2 anos ainda é lento. Nós não temos uma máquina, uma chave que vira. Então, é trabalho em princípios e em valores. O fato de eu estar presente e despacho assim com a camisa do São Paulo, e hoje, quando você vai no CT lá, o Muricy está com a camisa do São Paulo, o Zete com a camisa do São Paulo. Não que isso seja importante. O Milton Cruz está nesse processo. O Milton Cruz também. Então, existe hoje uma ligação, uma vinculação dos seus dirigentes para a gente retomar o caminho do São Paulo. Não é fácil, porque ficou muito tempo, não é nem largado, ficou muito tempo, acho, descompromissado com grandes resultados. Por isso que quando eu vejo o elenco que o São Paulo montou em 2004 e que ganhou tudo em 2005, vieram muitos jogadores do Goiás, vieram jogadores também que não eram conhecidos. Pô, Grafite, alguns deram risada, do Rato já deram risada. Danilo, Josué, né? Fabão, Josué, Mineiro. São jogadores que vieram contribuir. Quem sabe essa safra que está chegando dê pelo menos a vontade, a dignidade de querer jogar no São Paulo. Por isso que quando o atleta não tem a convicção de que quer ficar no São Paulo, mas vai embora com banda de música e tapete de vermelho. Presidente, como é que foi a negociação com o Nicão, que criou-se uma grande expectativa e ele se tornou uma desilusão, até porque nem sequer ele foi titular com o Rogério? Essa foi a grande decepção, porque o Nicão é um grande jogador, um grande atleta, performou muito bem, fez um gol decisivo do Atlético Paranaense, e é um grande jogador, um sonho, tanto é que o Inter estava para contratar, fizemos uma proposta um pouco melhor e ele veio, e não aconteceu. E quando ele estava treinando bem, se recuperando, ele teve uma outra contusão séria, e eu acho que aí mexeu com a cabeça do atleta também. Não sei se também a própria cidade de São Paulo, porque o Nicão viveu muito tempo em Curitiba, eu não sei se a cidade de São Paulo é muito grande. A gente procura explicações. Ele pediu para sair? Ele também estava querendo trocar de ares, porque ele não conseguia jogar, não treinava em condição e depois se contundiu. Mas é um grande atleta, eu não tenho dúvida que no Cruzeiro... Mas já está certo? Já foi para o Cruzeiro? Já foi para o Cruzeiro, tá certo. Presidente, me diga uma coisa. É impressão minha, ou a torcida do São Paulo, mesmo com poucos títulos, está crescendo? Eu não sei se o senhor tem alguma estatística, alguma coisa assim. Por exemplo, o Palmeiras tem ganhado tudo aí. Tem levado todos os títulos ultimamente. Mas eu não vejo o crescimento na torcida do Palmeiras. Eu falo isso, os caras ficam bravos comigo. Mas é a pura verdade. Eu vejo a torcida do Corinthians crescer. Essa não para de crescer. E vejo a segunda torcida que está crescendo, é a torcida de São Paulo. O senhor mesmo deu um dado aí que está coberto de razão. 50 mil pessoas lá, de média de público, 40 mil pessoas. Quer dizer, então, eu não sei se é impressão minha. É impressão minha ou se eu tenho algum dado estatístico que garante o que eu estou falando, ou é uma impressão só? Não, não é impressão não. São Paulo tem crescido, não tem uma pesquisa propriamente dito, mas nós observamos, por exemplo, nesse campeonato de 2021, era pandemia, e nós recebíamos muitos vídeos de crianças dentro da sua casa, do seu apartamento, consegui ver o São Paulo campeão. Crianças, porque o último título paulista foi 2005. E o último título de uma Sul-Americana, que foi parcial, meio tempo de jogo, 2012. Então, nós sentimos uma reação muito grande dessas crianças. Ele começou a ver de novo o São Paulo campeão. Então, ela é uma torcida, Chico, que está mais até do que crescendo, está muito ativa.
Quando ela bate um recorde histórico da história do São Paulo, veja bem. Foi o maior público da história do Da São história Paulo do São no Paulo, ano 2022. 1.240.000. Mesmo quando tinha aquele status com 100 mil, tudo. Até porque, outro dia eu estava conversando com o pessoal que jogou lá com o Miller em 92, o São Paulo lotava na Libertadores e às vezes pegava um jogo do Campeonato Brasileiro e aí voltava para os 4, 7, 8 mil pessoas, 6 mil. São Paulo era muito focado na Libertadores, então, na média, você ficava com uma média menor. Então, esse ano nos surpreendeu até, porque foi uma coisa inacreditável. Então, é um recorde que nós conseguimos bater. E foi inacreditável, porque o São Paulo, todos sabem da dificuldade, que está em reconstrução e o torcedor corresponde. Essa é a molecada que viu os títulos. Eles eram crianças e agora estão querendo reviver isso. Prêmio é bom, vamos lá. Prêmio bom, segundo prêmio da noite saindo, Flávio, carrinho de rolemã, o brinquedo raiz, vai para Eliane Domingues. Parabéns, Eliane, nossa produção vai entrar em contato com você nessa semana. Deixa eu só fazer uma perguntinha pro Tadei, já te passo. Claro. Tadei, Palmeiras, de repente, Palmeiras que você conhece tanto, aparece um garoto Ender que já é vendido rapidamente com 16, 17 anos. Tá certo isso? Você concorda com esse tipo de coisa? Voltando atrás, o Chico falou que a torcida do Palmeiras não está crescendo, eu acho que está crescendo sim, viu? Porque na minha época era o Parque Antártica, ali atrás ficava a turma do amendoim. Agora a torcida do Palmeiras está bem cheia, está bem completa, está bem firme. Eu falei numa entrevista antes do final do ano, eu não sou de acordo da venda do Endrick. Foi muito precoce a venda dele, segundo o meu ponto de vista. Vendo o jogador que o Palmeiras tem na mão, eu acho que quando ele tiver que ir embora, o Palmeiras vai chorar muito. Porque esse garoto vai valer muito mais do que ele foi vendido, no meu ponto de vista. Acho que vai valer mais? Eu acho que sim. Porque centroavante, goleador, a idade pouca, eu acho que vendeu bem, mas eu acho que lá na frente vai se arrepender. Vai se arrepender, do meu ponto de vista. E o São Paulo teve esse jogador. Desculpa, Flávio, era essa a minha pergunta. Estourou um vídeo no final do ano, né? Quando da venda confirmada da venda do Endrick, ele lá no São Paulo. O Júlio falou, o mais idiota o Júlio falou em ali duas respostas aqui da estrutura de Cotia, a formação de atletas, falou de milhões de dólares e no final do ano que acontece uma venda milionária do Endrick e estoura um vídeo que começa a invadir as redes. O Endrick com a camisa do São Paulo, isso aconteceu com algum jogador, não dei certo lá na base do Palmeiras, mas fui no Corinthians. Só que esse vídeo, é impossível que ninguém lá no São Paulo tenha visto que o Endrick era uma joia a ser lapidada, Júlio. Como o Endrick foi parar no Palmeiras e não é você hoje que está recebendo toda essa grana pela venda do Endrick? Esse dinheiro aí que foi anunciado, pagaria quase toda a dívida. É verdade. Quase toda a dívida. Já pensou? Eu coloco, Garrafa, esse tema, eu até coloquei isso no conselho, na tribuna do conselho, lamentando muito, né? Claro que eu também ninguém precisa culpar ninguém, porque às vezes acontece, acho que ele tinha 9, 10 anos quando foi, aí tem aquela coisa de jogador que passa, estoura lá, brilha lá. E o que eu só queria saber nessa época, não lembro exatamente quando foi, mas qual o tipo de protocolo que teve? Porque hoje, Flávio, um garoto vai fazer um teste, o Tadei, um cara que brilhou mundialmente, então ele é dispensado, mas ele tem hoje uma nota de vários observadores e um protocolo para você entender e todos assinam. Se é goleiro, o Zete assina, o diretor assina, porque amanhã, mas não é que culpar, mas dizer, teve um processo. Nesse caso do Endrick, eu não descobri esse processo aí. Eu quero saber como ele foi, né? Como é que ele foi, quem avaliou, por que ele foi dispensado. Porque senão fica aquela história, o pai pediu uma casa, pediu um emprego, aí fica uma coisa subjetiva. Falaram em torno de R$150. O São Paulo não pagou 150 para o pai do Endrick. Aí você não sabe, eu não quero culpar ninguém, responsabilizar ninguém, não é essa não é o meu objetivo. Eu só quero entender se tem um protocolo de avaliação. Você vai atrás disso. Eu vou. Tem uma apuração em andamento. Tá falando de... Eu tô querendo. Mas o Flavito, aí que tá, o que o presidente tá falando, aí eu já vou puxar pro nosso lado, né? O Santos, quando tinha 7 boleiros lá, foi os anos que o Santos mais revelou jogador. Isso é fato. Estou você tratando um fato, entendeu? Na época do São Paulo sempre nunca teve esse negócio de ter muito boleiro na base do São Paulo. Então só tem o Zete lá isolado, quer dizer, então aí eu já discordo do presidente. Eu acho que a base, quanto mais boleiro, que ele tem uma visão diferente se tivesse um boleiro lá, certamente ele diria assim,
Pelo amor de Deus, vou investir nesse cara. Até porque o São Paulo sempre, o presidente sabe disso, nas gestões anteriores, sempre contratou jogador. Comprou jogador do Atlético Goianiense, da Ferroviária de Araraquara, da base. Quer dizer, então, não custava né, comprar um jogador desse? Mas aí, Emílio, até entendo o que você está falando, mas até eu que sou mais bobo. Exatamente. Eu não sou campeão, vendo o menino jogar, pelo amor de Deus. Aquele vídeo arrebenta presidente, nem precisava ser boleiro. Aquele vídeo quebra qualquer argumento. Falam é que houve uma coisa burocrática, foi um problema burocrático. Eu não sei precisa saber, isso é importante. Hoje ele tem 17 anos, né? 16. Ele tinha acho que 9 quando passou no São Paulo. A gente só tem que olhar para trás. E eu não quero culpar, mas o que o Miller falou é verdade. Às vezes falta uma visão. Você olha, você fala, pô, isso aqui é diferente. Né? O diferente é diferente, você tem que olhar. Então eu acho que faltou, e eu só estou querendo saber o que tipo de avaliação foi. Que às vezes pode ser que na época... Por exemplo, o Miller falou uma coisa, que esse futuro fundo vai nos ajudar. Hoje tem grandes clubes que não formam jogador. Ele compra o jogador quase pronto. Ele vai no Londrina, ele vai não sei aonde, vai trazendo. O São Paulo não tem feito isso, porque a prioridade do dinheiro é pagar a conta, ou reforçar o time profissional. Com esse fundo, eu posso montar um sub-20, um sub-17, com alguns destaques que estão pelo Brasil. Não é roubar de outro clube, não. É uma questão de mercado. Negócio, você vai lá, é negócio. Né? Hoje fazem isso. Então, São Paulo parou de fazer isso também. Então, quando eu cheguei no São Paulo, eu falei assim, meu Deus, quantas coisas tem que fazer. Não é fácil. Mas nós estamos recolocando no trilho. Presidente, Chico, uma coisa que eu vi muita reclamação, até de jogadoras mesmo, né? Do feminino. Que o São Paulo acho que paga pouco, investe pouco. Como é que vai ser esse ano o futebol feminino? Até porque em vários jogos eu fui. Eu sei, o time é bom. Eu já estive lá, o time é bom. Pessoal, o que o torcedor precisa entender, eu gostaria muito que o futebol feminino fosse até mais competitivo. Até trouxemos a Formiga, que agora com patrocínio e tal. Mas o problema, Mira, é o seguinte, nós temos várias prioridades. E nós temos que trabalhar a prioridade. Qual a prioridade maior do São Paulo nesse momento? É o futebol principal. E o futebol feminino é competitivo, é um time bom. Não chegou, não conquistou. Nós temos um basquete que vai disputar um título mundial na Espanha. São situações. Agora, todo o esforço, acreditem, todo o esforço de cada centavo que entra é para pagar a dívida do passado, alongar acordos e tentar manter o time. Como é que era no começo da gestão? Meu Deus. O financeiro chegava para você, presidente? Não dá, ele batia na porta, eu falei, morri. Porque ele entrava e dizia, ó, tem um oficial de justiça, vai penhorar, vai bloquear 5 processos na FIFA. Nós tínhamos o Cueva, o Kaká, quando voltou de Orlando, nós tínhamos o Thiago Volpe, um processo que não pagaram lá, o Tietê do Dinamo de Kiev. E eu não estou, juro, não quero culpar, responsabilizar, eu quero olhar, são fatos. O Tietê era 20 milhões O Tietê era 25 milhões e não foi pago. Então você falou 4, qual é o outro? Tinha um outro que eu estou tentando... o outro era nacional, era o Pablo, centroavante, que o Atlético Paranaense nós devíamos também. Então eram 4 FIFA e um nacional, que era o Pablo. O Pablo também é um jogador que foi comprado e o São Paulo na época acho que pagou 40% do valor e ficou essa pendência. Eu lembro que o presidente do Atlético Paranaense, eu ganhei a eleição, o Miller estava lá, tomei posse, chegou uma mensagem dele bacana, parabéns, presidente. No dia seguinte veio o oficial de justiça, eu quero o meu do Pablo. Porra, tão rapidamente, mas faz parte da vida. Ô, presidente, antes do programa, eu estava conversando com o Tadei e nós estávamos falando da Copa São Paulo. E nós chegamos, curiosamente, foi uma coincidência. Eu virei para o Tadei e falei assim, pô, Tadei, tem um garoto no Atlético Paranaense, camisa 10, tal de Tiquete, né, que está jogando um bolão. O que você falou para mim? Eu ia falar a mesma coisa que a gente comentou na Copa São Paulo, né? E eu, curiosamente, eu vi esse jogador. Camisa 10? Camisa 10, o que falta hoje, né, no futebol brasileiro, né? De muita qualidade, mas que no meu ponto de vista, como eu falei para o Chico, vai sofrer um pouco porque ele é muito franzino. Muito franzino. E vai ter que atravessar um processo Isso. Aí eu fui atrás. E o Atlético Paranaense agarrou o moleque. Já está preparando o moleque, está metendo vitamina nele, está dando mas é verdade, está fazendo um trabalho porque esse jogador fortalecer é mais barato, né, Júnior? O jogador mais barato é o jogador da base. E é 100% do Atlético. Por que o Luizão saiu de graça? O que aconteceu? O Luizão, Flávio, é o seguinte, o Luizão, nós tivemos no momento que ele foi treinar na Barra Funda, e foi no momento que machucou Miranda, machucou o Arboleda. Não tinha zagueiro para colocar. Não tinha zagueiro. O Rogério colocou ele, porque ele já tinha tido uma passagem, voltou para Cotia e voltou. Então não era um jogador que tinha um grande projeto para ele. Só que ali ele começou a crescer. E o Miranda, aí a gente tem que ser muito responsável. O Luizão,
ele assim, tem bons empresários, etc. Mas é aquele empresário que talvez tenha só ele como atleta. Então, todo o futuro dele tem que ser muito trabalhado pelo empresário. E chegou uma conta para renovar, nós tentamos acho que umas 8 vezes, e era uma conta, eu não vou dar valores, mas era algo inacreditável se eu fizesse aquilo para o futuro do São Paulo. Com todo respeito ao Luizão, mas era algo arriscado demais pelo valor. Então eu falei, puxa vida, peraí, ele jogou 8 jogos no profissional, 10. Esse valor, né, não existe, mas assim, coisa de luvas, de salário. Então foi uma forma de que não foi possível. O São Paulo fez proposta para renovar com ele? Fiz muitas propostas, muitas. Agora, assim com o Igor Gomes também. Mas não ficou muito tarde? Não deveria ter sido antes então, isso. mas aconteceu esse lapso. Outra coisa que é importante colocar. Quando nós assumimos, a FIFA reconhece contrato de 3 anos com garotos. O São Paulo tinha muitos contratos que davam insegurança jurídica, 5 anos. E nós perdemos o Igor Gomes não, porque o Igor performou no profissional há muito tempo. Mas o Marquinhos ainda salvamos um dinheiro com o Arsenal. Nós sentamos com o Edu Gaspar, que está lá, um grande diretor executivo, e conseguimos recuperar. Mas nós renovamos, de 14 renovamos 12. O Wellington, o Luan, estavam todos nessa situação. O Pablo, o Juan, que é centroavante. E esses 2 não. Por quê? Porque não quiseram reformar. Mas agora, presidente, depois dessa, para mim, foi um erro da base. Aí ninguém me tira da cabeça. Por causa disso, agora, na base, vão renovar antecipadamente para não ter esse problema? Todos estão negociados, renovados. O Rodriguinho, que está no titular. Até porque o time da Copinha é muito bom. É bom. Talvez não seja o favorito, mas é um time lutador. O que acontece, Mileira, de novo, quando nós chegamos na base, nós já fomos ver essa questão jurídica de insegurança. Então, não estou dizendo que a nossa gestão não errou, não. Nós assumimos. Todos os nossos contratos hoje são de 3 anos. E nós lá, com o Biasotto, que você conhece, tentou já a renovação. Só que teve alguns jogadores que viram a possibilidade, não é nem o jogador, não é o empresário, viu essa lacuna, falou, opa, sento em cima, e vinha aqui dizer o seguinte, se o jogador, vamos supor que merece 1 milhão de luvas, vamos imaginar, ele vinha e pedia 4, 5, não dá. Eu não posso fazer isso com uma promessa da promessa. Né? Então, é duro, é um ônus que a gente tem que enfrentar, mas se eu pago para o Luizão o que ele queria, com todo respeito, eu espero que ele seja muito feliz lá no futebol inglês, eu iria inflacionar minha folha também, porque o outro jogador fala, o Luizão foi assim, e eu que estou aqui, eu que... Começa um problema. E o Igor Gomes, presidente? O Igor Gomes, de novo, o Kaká acaba saindo, performou, é verdade, mas a quem eu acho do que o próprio Igor Gomes imaginava e a torcida do São Paulo também. O Igor Gomes é um grande menino, um grande atleta, mas ele jogou no São Paulo no time profissional por 4 temporadas, ou seja, ele entregou, né? Performou. Hoje em dia, um cara que fica 4 anos é muito difícil. O Léo Pelé ficou 4 anos. Outra coisa na questão, então eu acho que foi uma questão que talvez ele não foi muito feliz com a torcida não queria, ele queria mudar de ares e que seja feliz no Atlético Mineiro. Outra coisa, respondendo ainda do Luizão, Celso, nós temos hoje o Beraldo, que é titular da Sub-20, da seleção, um grande jogador, está treinando bem. E o Beraldo estava um pouco na frente do Luizão. Então, nós renovamos com o Beraldo antes e depois surgiu o aspecto Luizão por uma necessidade de momento da zaga. Teve dia que o Rogério não tinha mais ninguém para escalar. E jogou 2 canhotos, jogou Léo Pelé e Luizão, 2 canhotos na zaga, né? Não é fácil. Agora, presidente, então são nuances. O São Paulo mantém direitos econômicos desses jogadores, apesar da saída. Sim, né? O Igor Gomes saiu, nós temos um percentual, o Luizão saiu, nós temos um percentual, e isso parece que não é muito, é muito. Claro. O Antony, nós tínhamos 20% com essa venda, imagine o que aconteceu. Então, se o Luizão prosperar, e nós torcemos que sim, independente do nosso percentual, eu quero o bem dele, eu quero o bem do jogador. E o dinheiro mais vai fazer mal, né? Vem dinheiro para cá. E essa grana, o Casares, quando vem desse percentual, ela vem no ato da venda ou não? Os caras pagam a perder de vista? Não, paga tudo. Isso é bem colocado, Garrafa. O dinheiro vem conforme o parcelamento da venda ou da compra. Por exemplo, outro dia me pegaram na rua. Presidente, agora estamos com dinheiro, hein? Vendemos o Léo Pelé por 16 milhões. Eu falei, o Vasco vai pagar isso em 4 anos. Começa por aí, não é assim. Então, vendemos. Claro que nós temos um título importante na mão que você pode antecipar financeiramente num banco. Isso acontece. Com garantia, né? Mas o próprio São Paulo faz isso também. Faz né? isso. Compra. Claro, para o mercado é assim. Ô, presidente, o Wellington é 100% do São Paulo? É 100% do São Paulo. O Wellington é um grande jogador, tem mercado, tivemos propostas, ele está aí. Ele entrou nesse grande arco de jogadores que a nossa área de futebol renovou.
o Diego Costa, o Wellington, o Luan, o Pablo. O Pablo hoje é um jogador super valorizado. Não chegou a proposta, Pablo não. Maia. Pablo Maia, super Pra valorizado. mim ele é melhor que o Luan. Inglaterra tá de olho. Tadei, né? quando a gente chegou, sempre observa. eu te perguntei, o que você está fazendo? Vai trabalhar de empresário? Ouvindo isso tudo, não te anima muito, não. Me afasta mais ainda. Não, mas o Palmeiras está bem estruturado nisso, né? Nas categorias de base, você vê hoje a torcida do Palmeiras nas categorias de base. Na minha época ia os pais dos jogadores. Hoje enche o estádio, tá enchendo o estádio na copinha. E não dá para ver muita coisa de alguns times, porque estão jogando polo aquático, porque é chuva em cima de chuva, né? Nós conversamos Alguns times. isso também. Então. E eu acho que o Uma Palmeiras. época ruim para fazer essa copinha. Exato. O clima o clima tá ruim. E o Palmeiras eu penso que tem uma base que vai revelar bastante jogadores. Ô, Tadei, esse ano subiram que tá... 10 pro profissional. Exato. Então, Subiram tá 10. vendo? Né, o Celso, tá bem estruturado. Essa semana Mas já era assim quando você estava lá? Não boa. era, né, Tadei? O Palmeiras, a base melhorou nos últimos tempos. Melhorou nos últimos tempos, né? A época que eu passei por lá, né? Na época que eu subi, em 98, era uma época de reformação, né? Tava saindo a Parmalat e tudo, aí teve a reformação e o Palmeiras foi perdendo os jogadores de nome, né? E aí usou a base bastante na Copa dos Campeões, inclusive de 2000, né? Que nós jogamos com muitos jogadores da base, né? Subiu eu, o Thiago Gentil, o Jorginho, o Paulista, o Ferrugem, muitos jogadores. Então, um período de reformação, mas é aquilo que o presidente falou, né? São períodos que alguns times conseguem se manter, e parabéns ao presidente, né? Que conseguiu manter o São Paulo num nível de competição alto, e outros times não conseguem se manter e acaba indo para a segunda divisão e tendo que voltar com calma. O presidente, aí o departamento médico de São Paulo, que eu conheço muito bem, e eu não ainda falar em termos de figura humana, mas em termos, eu estou sabendo, né? Eu estou te perguntando isso, o torcedor do São Paulo quer saber também. O departamento médico e a musculação passou por uma reformulação agora. Muito né? grande, Miller. Aliás, muito legal essa pergunta. O Refis, que é um sucesso, agora ele ficou Refis Plus, por quê? Porque nós aumentamos equipamentos, pessoas, profissionais, nós conseguimos reformar, que você conhece o refeitório. Estava degradado, né? Estava degradado. A cozinha e o refeitório é outro. Aliás, eu estou convidando vocês, eu quero fazer um almoço lá para vocês conhecerem como é que está. Falta agora é o vestiário, que ainda é o vestiário antigo, mas trocamos as gramas, o refeitório, a cozinha, toda a parte de academia. Isso é aqui não é em Cotia. Barra Funda, aqui. Então, mesmo com essa questão financeira, nós também elevamos o valor do patrimônio com as reformas. Os jogadores saíram de férias, e quando chegaram depois da Copa do Mundo, era um outro São Paulo. E fizemos isso em 40 dias. Então foi muito positivo. O São Paulo agora vai começar a trabalhar nos vestiários da Barra Funda. E é só o que falta. O resto está muito bem modernizado. Ô, Júlio, a última vez que eu almocei no São Paulo foi a convite do Constantino Cury. Grande, do Costa. O Costa. Costa convidou, ele era o presidente aqui da fundação. Sim. E aí ele viu a gente lá e falou assim, vocês comeram já? Eu falei, não comemos ainda. Eu era repórter, eu estava comigo de São Paulo. Ele falou assim, então vem para a cozinha. Aí fomos lá, um banquete, né? Era muito bom. Nossa. O presidente, comemos ao lado do Raí, do Miller. Há espaço na camisa de São Paulo hoje para mais um patrocínio? Nós sempre arrumamos um espaçozinho. Mas não dá, hoje ela está toda tomada. Então, isso é muito bom sinal, né? Renovamos agora uma marca que está no calção, importante, com um aumento de 36%. Ô, Júlio, a história do Galopo é que até agora está meio... O que você pode falar para a gente? Essa questão do Galopo é a seguinte, ela é tranquila. Primeiro eu vejo números na mídia que não correspondem à verdade. Né? 6 milhões, 7 milhões, é bem menos que isso. Segundo, é um jogador... Assim como o volante que o Corinthians contratou argentino, estava num momento importante. O São Paulo tinha perdido naquele momento o Gabriel Sara, o Marquinhos e o Rigoni. 3 homens de frente. E nós fizemos esse investimento do Galopo e temos um investidor que diz o seguinte, temos uma carta de garantia. Só que ali nos propiciou fazer desse limão uma limonada. Como funcionou bem, o São Paulo fez um investimento no menino, que aliás treinou ontem, fez um gol, jogou muito bem. Ele acho que vai ainda crescer muito. Tem jogadores no São Paulo que demoraram para acontecer. O Pereira, Careca. O próprio Raí demorou. O Miller não. O Miller já aconteceu logo de cara. E aí o que nós estamos dizendo? É o seguinte, puxa, essa operação deu certo com uma pessoa que vai estar ligada. Eu não quero uma pessoa. Nada contra, mas eu não quero o empresário X que faz uma bondade emprestando dinheiro. Eu quero um fundo, algo profissional. Em cima da vinda do Galopo, nós mudamos o objetivo e estamos criando um fundo, que é o fundo de capitalização, que não vai só... Nesse caso do Galopo, já é um fundo de capitalização? Não é. Nós temos a garantia, foi recurso do São Paulo, nós temos a garantia de um empresário,
que foi falado, a Dry Company, que é um empresário, que hoje patrocina algumas atividades e está na Tricolor Chip no futebol do Sub-20 e do futebol feminino. Certo. Mas nós queremos fazer com que essa experiência, nós vamos a fazer um fundo. Porque o fundo não é só para grandes jogadores, mas principalmente para a base. Porque às vezes o Sub-20, agora está o Belete lá, o Sub-20, que jogou tanta gente para o profissional, está faltando jogador. Então eu posso pegar jogador em formação em alguns cantos do Brasil, do interior de São Paulo, e eu não tenho condição econômica para fazer. Porque se eu tiver 500 mil, em vez de eu comprar um talento na base, eu tenho que pôr no futebol profissional. Essa é a grande pressão que nós temos. Esse fundo que você fala, que é uma coisa assim, me parece nova, né? Ele é um fundo de risco? Ou quando a pessoa entra, o cara bota lá 1 milhão, ele tem garantia de um retorno X, ele deu 1 milhão, vai ser 1.200.000, ou ele pode receber 1,5 milhão, ou ele pode receber 800. Olha, como é que funciona isso? Um certo risco ele vai ter. Nós estamos trabalhando exatamente nisso. Ele tem que ter uma garantia mínima de algo e ele tem que ter uma margem de risco. Mas vamos imaginar que ele entre e coloque dentro desse fundo o que representa para mim Cotia na formação de atletas e na venda de jogadores que são profissionalizados e depois vendidos. Eu até hoje tenho o dinheiro da solidariedade, Tadei sabe, o jogador que foi revelado no São Paulo, de repente ele muda de clube, eu tenho um pedaço pela solidariedade. Sim. Tudo isso faz uma receita. O São Paulo vende muito bem, revela muito bem. Então ele vai colocar um dinheiro para que eu ou pegue esse dinheiro, amenize a minha dívida, ou reforce o time profissional, eu posso fazer o que quiser, mas ele vai ter uma garantia que de toda a solidariedade, de todo jogador revelado no São Paulo e for vendido, ele tem um percentual por um tempo, de repente 4 anos, 5 anos, depende do investimento. Então nós estamos fazendo esse desenho, e algo inovador também, que ele ganhe na premiação. Hoje uma receita muito grande é a premiação. A Copa do Brasil tem uma grande premiação. Então esse investidor, eu posso dizer lá, tudo que eu ganhar de premiação vai um percentual para ele. Tudo que eu vender de jogador vai um percentual para ele. Ou seja, ele tem risco. Eu posso não ganhar premiação, não ganhar nada, eu posso não vender, mas a média do São Paulo de venda é muito boa. Nós temos uma média, hoje eu posso falar que é mais ou menos em 150, 160 milhões por ano garantido de venda de jogador. Então eu acho que é um fundo bastante interessante. E eu estou falando dele aqui porque nós já temos, inclusive, pessoas dispostas a entrar. Só que nós estamos na formatação, na legalização, para que a gente consiga ser forte. Porque se eu alongar minha dívida, que ela já está, ou eu pago uma parte dela, vai me dar um oxigênio para investir mais no futebol. Ou não, ou pegar esse dinheiro, investir na base, investir no futebol profissional. Se você não tiver captação de dinheiro, você não vai conseguir fazer nada. Porque no Flávio, futebol em qualquer coisa. Aliás, o Primo, que é o diretor, né, daqui, faça um levantamento das dívidas dos clubes brasileiros. Eu não estou aqui querendo me vangloriar, não. Dívida é dívida, é ruim. Mas todo mundo, o São Paulo. O São Paulo é um dos que deve menos dos grandes clubes. Por quê? Porque também nós, veja bem, não tenho nada contra, mas um mecenas que vem aqui e fala assim, eu vou ajudar o São Paulo. Primeiro você tem que pagar ele, é um contrato de multa, é dívida. Eu tenho que pagar ele. E segundo, que não é uma relação profissional. O fundo é uma relação de investidor. E não dá para ficar refém da pessoa. Agora, presidente, por que você acha que o São Paulo ficou tão taxado de clube altamente endividado, sendo que clubes como, por exemplo, o Corinthians tem uma dívida maior? E muito mais. Depois você fala. O Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Eu acho que tem alguns setores que é o desconhecimento da mídia de falar sobre isso. Por isso que eu falei assim, eu sempre brinco, Primo, faz matéria sobre isso, eu falo para os... Por quê? Porque a nossa dívida é alta, sim, mas ela está num viés de baixa. Se ela baixar agora 8, 10, 12%, é um grande resultado. Porque eu estou baixando num cenário onde eu estou tendo um time competitivo. Queira ou não, ele é competitivo. Chegou em 2 finais. Até porque, Flavito, tem que entender também o torcedor são paulino que a dívida do São Paulo é grande, mas a receita do São Paulo também é boa. Até o ano que vem, em 24, a receita do São Paulo vai dobrar. Tem uma coisa muito curiosa. Sim, que isso é importante. Eu não tenho informações, se alguém tiver, por favor, me ajude. O Palmeiras está ameaçado de ter um impedimento FIFA por causa do Penharol por 5 milhões de alguma coisa. Piquerez. 1 milhão, $1 milhão, né? 1 milhão de dólares, 5 Alguém milhões. sabe por que o Palmeiras não tem? Por que o Palmeiras não tem? Sabe, Tadei? Não. Porque o Palmeiras está muito bem estruturado, pelo que a gente sabe, né? O Palmeiras fechou o ano devendo, acho que 64 milhões para a Crefisa. Foi noticiado. Parece que aí a história é fluxo de caixa e tal, mas que o próprio entrada de dinheiro doente... Às vezes entra até no planejamento, Flávio. Vai pagar lá no suspiro. O dinheiro que poderia ser
mandado para o Penharol, ele pode ser direcionado para outra situação e isso pode reverter em frutos Às maiores. vezes é um descompasso financeiro naquele momento. Poxa, mas no Palmeiras... Às vezes acontece. O Flávio, ainda voltando na questão do Galo, é importante também. Quando o Sara saiu, que foi um bom dinheiro, saiu o Marquinhos, que também foi um bom dinheiro, recuperamos uma parte, e saiu o Rigoni. Então, nós perdemos 3 atacantes, e quando nós consultamos, todo mundo, olha, o Galo, o técnico, vamos contratar. Na verdade, a vinda do Galo foi antecipar uma janela de 23, porque nós achávamos que podíamos perder ele para o time da Europa. Se você analisar hoje o Transfer Market, que é um balizador de venda de atleta, de valorização de atleta, o Galo hoje está avaliado em 7 milhões de dólares. E nós pagamos bem menos, mas bem menos. Não é isso que dão. Então isso nos parece que foi algo importante e de oportunidade junto ao mercado argentino. Se aparecer alguém para comprar o Galo, como terminou a nossa enquete? Já temos até interesse. Vamos lá. A diretoria palmeirense está errando ao não reforçar a equipe neste início de ano? Para a maioria, não. O Palmeiras tem um elenco suficiente. 52% votaram que não. O Palmeiras está bem servido de jogadores. Concorda, Tadeu? Eu acho que vem algum jogador ainda. Acho que ainda vem algum jogador. É uma informação ou é um palpite? Não, é um palpite. Esse é um palpite, não é uma informação. É um palpite. E o Merentiel sair é bom pro Palmeiras ou é ruim? É ruim. Você gosta, você acha que deveria ficar? Eu acho que deveria ficar. Acho que deveria ter mais uma chance, né? Vamos ver, parece que o Colo-Colo, né, tem uma proposta, vamos ver. Tadei, prazer enorme te receber aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo. Parabéns ter aqui. Obrigado. Presidente Júlio Casares, uma honra tê-lo aqui mais uma vez, Flávio. muito obrigado. O Júlio sempre atende a gente, é uma pessoa, o Basésio que cobre o São Paulo, sabe que a gente tem essa abertura, né, do presidente de São Paulo, pelo menos no meu modo de entender, é aquele que mais tem essa abertura. Vamos falar a verdade, é o melhor presidente para atender a imprensa do Brasil. Obrigado, Chico. Olha, sem dúvida nenhuma, nunca nega nada. Celso, um abraço. Garrafa, um abraço, Chico, um abraço, Emílio, um abraço, Marcelo. Amanhã, 6 da tarde, tem o Gazeta Esportiva. Tchau.